Rede, beleza? Estamos aqui em mais um MesaCast da Rede, mais uma vez com um cliente aqui para a gente compartilhar um pouco, não só das experiências, mas conhecer um pouco do negócio. Mas primeiro, vamos aos recados, né? Primeiro, da mídia, que é a nossa parceira, que oferece aqui toda essa estrutura de trilhões de dólares. Obrigado da mídia. Tá aí o QR Code para você poder entrar e receber uma hora de espaço grátis aqui para você poder testar o ambiente, beleza? Escola da Nuvem, produção, Escola da Nuvem, escoladanuvem.org, um projeto social que tem o intuito de transformar a vida de pessoas vulneráveis através de conhecimentos de tecnologias. Você pode ser beneficiado estudando completamente de graça, afinal a Escola da Nuvem não tem custo, apesar de ser uma escola, é uma ONG, não tem custo nenhum. E além disso, você pode também apoiar, caso você não seja uma pessoa vulnerável, seja divulgando, seja mentorando esses alunos, tá? Então, com 3 horas por semana, você consegue mentorar até 5 pessoas, e você pode mentorar tanto com conhecimento de hard skill em nuvem, quanto em conhecimento de soft skill, ou seja, você tem alguma experiência, você já pode inspirar esses meninos, beleza? Dá para colaborar contribuindo também, a gente tem a nossa vaquinha e o Pix da Escola da Nuvem. escoladanuvem.org, você encontra mais informações. Para você que é menina e quer entrar no mercado de nuvem, ou está no mercado de nuvem, Claudelas, uma iniciativa que começou aqui na da Rede, um grupo de meninas interessado em conhecimento de nuvem, um grupo de usuários específico para mulheres. Claudelas, o QR Code manda para o Instagram das meninas e você pode se conectar com elas, se ajudar, se apoiar, compartilhar seu conhecimento, ou simplesmente aprender com as meninas, beleza? E bora lá começar. Do lado da Rede, estamos aqui com o Lucas Cardoso, Lulu, direto de... Errou! Buenos Aires. Eu ia falar espanhol, Buenos Aires. Buenos Aires não dá pra falar espanholado, porque já é espanholado, né? Dá, isso aí. E aí, Lulu, tá fazendo um passeio por aqui? Pô, vim aqui passar uns dias aí, ver o pessoal no office. Falei, pô, eu vou participar de mais um da Mesa Cast, né? Não vejo a hora de você falar em definitivo, voltei em definitivo. Cara, acho que mais uns meses aí eu tô de volta, Flavião. É isso. Acaba muito quando? Bom, muito bom. Acaba quando? Pra quem não sabe, conta aí, fala um pouco sobre você e fala por que você tá em Buenos Aires. Qual câmera eu olho? Aquela ali. Bom, estou em Buenos Aires, pra quem não sabe, Lucas Cardoso. Estou lá porque casei. Então, quem casa quer casa. E minha mulher era de lá, então ela estuda lá. Então, estou lá um tempo. Vai daqui, né? De Oz, bom e velho Oz. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui indo e vindo aí. E nada, eu acho que... Resumindo, é isso. Também tô meio nervoso, viu, pessoal? Se eu travar aqui, ó. Logo passa. Junto. Se ficar muito nervoso, se ficar muito nervoso, a gente começa tudo de novo. Beleza, fechado. Mas é isso. Esse sou eu. Combinado. O que você faz na rede, cara? Cara, hoje eu tô como tech lead na BU de CMAS aqui até. De lá já a gente vai apresentar, são clientes nossos aqui. Então a gente... Bom, eu, né? É isso, eu sou o tech lead hoje. O Lulu, pra quem não sabe, fala bonito. Lulu fala pouco, cara. Eu falo pouco, Mas fala bonito. Eu sou tímido. O Lulu Lucas, né? A gente brinca que é o Lulu Lucas. Né? Ele é um gago extremamente treinado em não gaguejar. Pois é. O Lulu tem uma história muito legal, que ele tá com a gente aqui há quantos anos já, cara? Uns 18. Esse ano vai fazer 8 meses e alguns meses. 8 anos e alguns meses. É isso aí. 8 anos de história. Quase 10 anos, né? Quase 10 anos. E o Lulu é um dos nossos seniors hoje, que começou aqui como estagiário. Cara, tem uma história sensacional. Foi. E eu sempre conto a tua história, que eu cheguei pro Muri, logo no começo da rede, né? Cheguei pro Muri e falei, Muri, cara, tem uma notícia boa e uma ruim, cara. A boa é que eu arrumei um cara que topou vir pelo salário que a gente tem condição de pagar. É isso aí. Pro atendimento, pra fazer o atendimento telefônico. E o ruim é que ele é gago, cara. Mas cara, o Lulu foi gaguejando cada vez menos. Hoje tem gente que nem nota mais, né? Hoje tem gente que nota. Quem, nota hoje é porque não fala comigo, né? Então... Mas tem a questão da segurança, né? Hoje tá mais seguro sobre os temas. Cara, pior que bizarro, né? Porque há 8 anos atrás, uma das minhas principais tarefas era ligar pra operadora quando caía link de internet e tal. E eu falava assim, Flávio, eu odeio fazer isso porque eu não consigo falar. Aí eu assim, você vai falar, uma hora você vai. Aí tá eu aqui depois de 8, 9 anos falando o dia gestão com o cliente o dia inteiro e tentando não gaguejar. É isso aí. Legal. Mas não estamos sós. Hoje estamos com um parceiro nosso aqui, a gente não gosta de chamar de cliente, um parceiro, apesar de ter essa relação de cliente.
Mas vamos lá, quem começa aí do lado de vocês? Opa, eu vou começar aqui. Sou o Daniel Barcelos, CEO da SmartPag, aí, da empresa de tecnologia que encontrou na da rede um excelente parceiro em AWS para a gente dividir o peso de tocar aquele monstro que é a AWS. Obrigado. Obrigado demais. Eu hoje vim só de apoio aqui, tá, galera? Então não. Eu venho aqui só para ver os monstros trabalhando, brigando aqui e tal, e é isso. Tá ótimo também, pô. Mas conta aí, você então é Daniel e Marcos. Eu sou o que veio com a ideia do projeto, do inicial, né? E a gente teve um casamento muito forte, eu e o Daniel, ele com a parte de tech, eu com a parte de experiência, né? Eu tinha 22 anos de restaurante, já tive 180 funcionários na área. Caramba, bastante. E aí vamos colocar assim, se você analisasse naquela época a parte de RP, você via que, tipo, todos os RPs tradicionais eram RPs que eram, vamos colocar assim, todos físicos, nada muito em nuvem. Aí foi surgindo alguns em nuvem, e todos os que foram surgindo por pessoas que não eram da área. Uhum. Então acabava que você tinha, talvez, até a tecnologia correta, mas não tinha a experiência correta para fazer o produto. Muito tech, pouco business, né, cara? E aí, quando a gente juntou, no caso, eu e Daniel, a gente juntou o tech com o business. Aí o negócio deu bom. Mas conta aí, cara, quem de vocês compartilha aí o que a SmartPag faz? Quem pode falar aí o que é o business de vocês? Ó, Marcão, a gente fala constantemente. SmartPag é um ERP embarcado em máquina de cartão, e o diferencial é que ela é 100% mobile first e 100% cloud native. Esse é o diferencial do jeito técnico de falar, que na prática a gente livra o dono de restaurante daquele emaranhado de infraestrutura interna que dificulta o dia a dia deles e gera um monte de ponto de falha. Então, falou software de caixinha, cara, você tem um servidor em algum lugar ali, né? Tem sempre um hackzinho perdido em algum lugar. Que é o que o Marquinhos... A gente brinca, na realidade, na situação que, tipo assim, todo dono de restaurante, ele tem um cantinho que ninguém pode mexer a mão. Mexeu naquele canto, para tudo. Caiu, acabou tudo. Um cantinho empoeirado, normalmente. Exato. Né? Ainda mais restaurante. Que não e pode aí foi onde a gente trouxe uma solução, vamos colocar, que a gente precisa muito da nuvem, mas é uma situação que a gente garante no caso do nosso serviço, e agora com vocês. Exato. Vocês vão estar apoiando a gente nessa situação, que é da gente dar uma segurança para o dono de restaurante, para no final de semana ele poder sair com a patroa, curtir, não ficar lá dentro. À noite, às vezes, né? Um dos problemas que eu tinha, como a gente tinha várias unidades, um do problema que eu tinha era, tipo, todo final de semana tava com a patroa, daqui a pouco um liga, não, que a impressora parou, não, que o cabo de rede saiu, não, que não sei o quê. E aí você acaba não tendo vida, você acaba sendo um dono de restaurante que você às vezes tem dinheiro, porque às vezes o restaurante dá certo, só que você acaba não tendo vida porque você tem que ficar ali toda hora fazendo... Dando corda no servidor, né? Cuidando. E aí, quando a gente veio, no caso, com essa solução, que é toda nuvem, né? A gente, vamos colocar assim, a gente fica com esse trampo, que é resolver, no caso, todas as conexões, como é que chega aquilo. E a gente hoje está muito feliz porque a gente conseguiu fazer uma base de clientes grande já, e a gente tem 0 ligação de suporte. Exatamente. Então é uma situação, a galera quando vê assim com a gente, da galera de RP, né, que a gente está sentando na mesa, a gente fala que a gente está com 0 suporte, o cara fala, não é possível. Não é possível. Sim. A gente é a felicidade do dono de restaurante que não precisa de se preocupar com ter fio para todo lado, com ter que trocar impressora, trocar tinta às vezes, trocar papelzinho que não funciona direito, porque o negócio agarrou, o fio soltou, e a gente é amigo do vendedor de sistema de ERP, que o cliente dele vem com menos problema, porque o cliente de sistemas de ERP tradicional vai ligar frequentemente, porque o sistema dando problema, quem recebe a ligação é o cara que vendeu. O primeiro contato, o vendedor costuma ser o atendimento para esse tipo de serviço. Né? Exatamente, no modelo que a gente chama de automação. E aí, esse vendedor vai ter o mesmo mensalidade que ele recebe da parte dele, só que com muito menos dor de cabeça. Então, tem ocorrido essa dinâmica deles transicionarem a base deles pra gente. Isso é uma coisa que está acontecendo, porque o nosso sistema, como é em nuvem e como é feito como é... Legal, vocês têm muito menos dor. Vamos falar disso já. Uhum. Deixa eu entender um pouco mais do negócio. A turma já está aí por dentro e tal, tudo, mas é bom que eu tenha espaço aqui para fazer a provocação de quem está do lado, quem provavelmente está ouvindo.
Mas fala um pouquinho mais sobre o modelo. Bom, primeiro que vocês são super focados em restaurante, é claro que talvez o sistema deve atender outros nichos, também deve ser compatível com outros nichos, mas começou com restaurante. A gente tenta ser o mais nichado possível, porque, vamos colocar, o RP que é de todos não é de nenhum. Sim, é o famoso pato, né? O Exato. pato nada, Quando voa, você corre, vira um RP específico eu falo da parte de alimentação, vamos colocar assim, food truck, bar, restaurante, lanchonete, essas coisas. O que é o grande diferencial da SmartPag? Primeiro, o pagamento atrelado. Porque a galera fala que tem RP, mas na realidade a gente brinca que é vamos colocar assim, é como se fosse ele não chega a fazer o controle, porque se você tem um RP que o pagamento não é atrelado, qualquer funcionário seu te rouba. Porque você consegue colocar, no caso, um pagamento lá de cartão, como se fosse dinheiro, ou dinheiro como se fosse cartão, você consegue transferir mesa, você consegue fazer qualquer coisa. No nosso caso, quando o cara paga, o pagamento já está atrelado à comanda. Então, o dono de restaurante ele pode sair e dormir, porque não tem como roubar, não tem como pagar e transferir aquele pagamento para outro lugar. Pagou, a mesa fechou. Porque o meio de pagamento já é... A operação Exato. não existe se não pagar. E como fica no caso do dinheiro? Curiosidade? Aí, no caso, numa operação que tem dinheiro, o caixa que ficava parado lá, no caso, ele vira um garçom. Então, um garçom só tem dinheiro e o resto opera em modo garçom. E aí, no caso, esse garçom que tem dinheiro, ele consegue tanto pedir, quanto pagar e quanto receber em dinheiro. E os outros, no caso, ficam com meios digitais. Então, cartão, débito, Pix, vale alimentação, 90%. Curiosidade, vocês têm essa estatística? 90%. Não, ainda 10% ainda é muito, achei que ia ser menos, mas é bem pouco. Não, 10% não chega a ser só o dinheiro, não. Ele acaba pegando o Pix também e outros meios. Porque o Pix, entendi, o Pix acaba entrando ali. Mas o Pix hoje é mais fácil rastrear, digital, né? Mas o Pix é mais fácil rastrear, porque aí você sim consegue fazer o 100% digital. Fica 100% digital. No garçom, ele fica no digital. Ou seja, o garçom ele consegue passar cartão, consegue passar débito, consegue passar Pix e vale alimentação. Entendi. No padrão, no caso, que seria o caixa, ele recebe o dinheiro, no caso... Aí você meio que isola ali. E a gente tem uma situação que é o fechamento facilitado também, porque por ele estar atrelado o pagamento ao fechamento da comanda, você não precisa ficar somando as filipetazinhas toda hora. Porque você entende assim, você pega um restaurante que tem, sei lá, 300 mesas, ele vai ter 300 filipetas, o cara vai ter que somar 300 filipetas se o sistema não cruzar. Como o nosso já vem atrelado, ele só aperta um botão, vê quanto tem dinheiro na mão do garçom, que é dinheiro, acabou, o caixa tá fechado. Ele só bate o caixa. Então o fechamento é 5 minutos. Sim, todo o resto não tá vinculado. Tem concorrente nosso que fala que é 15, que tem algo similar ao nosso. O nosso é 5. 5 minutos. É o tempo dele parar, pegar, contar o dinheiro e fechar o caixa e arquivar. Exato. Aquelas 20 notas, assim, somar. Entendi. Que legal. E aí funciona via comanda. Aí o sistema funciona via comanda. A comanda, ela é física ou ela pode ser uma comanda? Então, qual que é a situação? A gente está com um lançamento agora de cashless, que a gente vai fazer, no caso, a comanda atrelada cashless, então você vai ter um cartão. Mas hoje, no caso, a gente funciona todas as máquinas sincronizadas, então você pode ter quantas máquinas você quiser para vender e quantas máquinas você quiser para receber. E aí você pode ter as que recebe setorizada, então você pode ter um bar de drink, uma cozinha, uma pizzaria. Se pedir pizza, vai sair na pizzaria, se pedir cozinha, vai sair na cozinha, se pedir bar, vai sair no bar. E assim você pode ter várias máquinas para receber e várias máquinas para pedir. Eu posso ter 20 garçons e os 20 garçons, no caso, estão na mesma nuvem sincronizado. Mas aí você tem uma máquina física mesmo. Então ele tem uma máquina física mesmo que na verdade... Não, máquina física não. Todo o controle é nuvem. Tá. E aí, no caso, eu tenho quantas máquinas quiser para pedir, quantas máquinas quiser para receber. Tá, mas o que vocês chamam de máquinas de cartão. Máquina de cartão. Máquinas smart. É porque as máquinas de cartão, hoje... Máquina não é servidor, eu quis dizer as máquinas mesmo. Hoje o garçom, no caso, ele vira uma máquina de cartão. Então ele consegue ali pedir, fechar conta, só que ele faz isso tudo da mesa.
Então economiza um puta de um trampo. claro. Do cara ter que ir num touch, anotar aquilo tudo na O pulo mão. do gato é justamente que a máquina de cartão, ela é a central de operações. Ok. Toda operação de PDV, de mesa, E vocês buildaram de tudo nela. KDS, Vocês tudo buildaram nela. tudo E ela é a Isso única impressora necessária. Ela faz um monte de coisa, inclusive KDS nela mesmo, mas Legal. é só ela o único dispositivo necessário. Por isso a rede vai embora. Não tem fio, porque se tiver o chip, ela tá carregada. Entendi, se a na internet verdade. não morrer, o sistema do cara não para, entendeu? É tipo assim, o cara me pergunta, mas e aí se a internet parar? Uhum. Eu falo assim, você já ficou sem máquina de cartão? Ele, não. É isso aí. Então você não vai ficar sem É sistema. igual. Aí vocês usam MDM ou não? Ou ela conecta via Como? a máquina? Vocês usam MDM, a parte do Então, chip, como qual é que é a vocês fazem? situação? Cada adquirente tem uma regra. Então, tipo, na PagSeguro a gente tem que botar um serial, na Stone tem que botar o Stone Code, na GetNet fica na loja, na Cielo fica na loja. E aí a gente tá fazendo de todas, né? Hoje a gente tem Cielo, GetNet, Rede, Celpag, Capta, BIM, SafraPay, PagSeguro, né? Tem que falar. que é a principal, né? isso que é- A PagSeguro, na Deixa realidade, por é... último, deixa por último. O melhor fica por último. É porque, tipo, a PagSeguro foi onde originou tudo, foi a maior parceira da gente, foi a primeira que a gente conseguiu fazer credenciamento, é o que a gente tem mais clientes hoje. Hoje a gente já tem mais de 500 máquinas instaladas do Que PagSeguro. legal. Né? Então, pelo que eu entendi, a máquina é sua, só que aí você... Não, a máquina é de cada cliente, aí a Isso. gente baixa o aplicativo no cliente. Exatamente. Ah, legal. Legal. A máquina é dele, tem o padrão... Ah, entendi. A máquina é a própria máquina, sei lá, do A PagSeguro mesmo. própria É isso que eu máquina tô do dizendo, PagSeguro, que a é o gente first. homologa neles. Eu gosto de Vocês fazer colocam essa- o app, vocês buildaram o app para rodar dentro A da gente- máquina e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Eu gosto de falar que a gente está trazendo para o mundo de pagamentos e restaurante o que o Steve Jobs trouxe para a vida corriqueira de dispositivos apartados, calculadora, essas coisas, que é a chamada revolução mobile. Que é o lance do A app, gente né? entender que o dispositivo smart, ele pode ser a fonte da verdade, pode ser o único dispositivo para você recorrer para resolver tudo de um restaurante. Essa que é a grande virada de chave. Você conseguir centralizar ele como central de operações e saber que através da internet você consegue controlar tudo que você precisa, desde processos mais complexos, desde parte de segurança, até os detalhes cotidianos da operação. E corriqueiramente é uma dor que ter a máquina, cuidar Uhum. dela, recarregar, ter internet caso o acordo seja via loja, Uhum. é uma dor que todo restaurante já tem, né? Então, exatamente. Ele já tem essa dor, mas para que adicionar mais dores? Sim, Por que sim. que você não para nela, né? Legal. E na verdade isso é uma disrupção. Isso não é um elemento, sei lá, ponto pacífico como é pra gente o celular no dia a dia. Tá. O dono de restaurante está acostumado a achar que tem que comprar impressora, que tem que montar rede local, que tem que ter um computador para fazer pedido. E a gente vem aqui e fala, rapaz, você não precisa de nada disso. Que legal. Você pode estar na praia com seu iPhone e você vai ver a cada tique o que está acontecendo, cada venda. A gente quer devolver a liberdade. Devolver assim, né? Porque eles nunca tiveram. A gente quer entregar a liberdade pro dono de restaurante. Vai da praia controlar o seu negócio e se estiver vendo alguma coisa anômala, você já liga na hora, para a máquina de cartão, corta o acesso do garçom que tá fazendo besteira, libera pro próximo, transforma em KDS. Você consegue fazer um mundo de coisas através de uma máquina de cartão ou várias. Geralmente, os clientes grandes têm várias. Claro, porque você tem ali uma praça maior, tem uma praça maior pra você ter mais gente pra rodar, né? E acaba que a gente consegue ter uma aderência forte, porque as adquirentes já estão fazendo o dever de casa para a situação de você ter, no caso, um parque de máquina tudo smart. Então a gente já tem, no caso, um ambiente preparado para essa revolução que a gente está trazendo. Isso. Tipo, a gente já chega num cliente, as máquinas deles já são smart. Entendi. Então a gente só chega e imputa o nosso sistema, desliga os computadores que estiver embaixo e resolve a vida do cara. É muito mais põe mesa. fácil, porque já foi construído todo um legado das máquinas, não se só... A parte difícil a gente já fez toda. Legal. E aí, voltando só a parte difícil é a gente segurar. Voltando à questão da pergunta, quando você está falando comanda, que no jargão de vocês, está falando uma comanda virtual, na verdade. Sempre. Que a comanda seria física, é a mesa. A comanda seria a mesa. Que, na realidade, a mesa, vamos colocar assim, ou a comanda, ou o cartão, ela vai ser identificada igual pra gente. Então, tipo, toda mesa vai ser gerenciada por ordens, que vai ter produtos naquelas ordens, e cada ordem vai ser sempre com o usuário, a data de criação dela
e a hora que ela foi produzida. Então você consegue saber exatamente quem o usuário que tá pedindo, se tá fazendo merda. Achar a câmera ali pra falar que Smart Pag é qual que eu tenho que olhar? Será que é ali? Smart Pag é o seu sócio fora do papel. Literalmente, o único papel e caneta o único papel que você vai ter é o que vem da máquina de cartão, impresso por ela. Inclusive não tem tinta a máquina de cartão, ele imprime por calor, temperatura, é isso. E não precisa, joga a caneta fora. Você não vai precisar, talvez para assinar documento, porque todas as demandas de papel eles vão ser resolvidas através da máquina. Então toda comanda, se você quer aquela física, então pede para imprimir. Mas é a máquina de cartão que libera essa interface. E a nota física também. Sai da máquina, tudo é máquina de cartão. A gente já imprime o cupom fiscal diretamente da máquina. Muito legal. Não tem nem assim no Brasil, não precisa. Nos Estados Unidos o pessoal assina ainda, né? Cartão de crédito. Não sei se no Brasil ainda tem algum caso que precisa, mas quando você tem o PIN, né? Nos Estados Unidos é muito comum ter o PIN. Isso. Principalmente na máquina que você abre a comanda e fecha abre a comanda, abre o account e fecha o account. Aí o cara dos Estados Unidos vai ter caneta. Porque na transação, na nossa transação, ele manda a abertura e o fechamento junto, mas nos Estados Unidos você abre a conta, depois você fecha. Nesses casos você ainda assina, o que é um caos, né? A gente tá querendo ir pra lá e aí a gente tá se adaptando a essa realidade aí de falar, galera, vai ter que ter caneta ainda, infelizmente. Tem que ter tinta. Mas dá pra assinar eletrônico também, vamos lá, né? Tem uns que estão assinando eletrônico também, né? Tá começando a revolução. Vamos trazer a mudança já com a assinatura eletrônica. Mas isso, Brasil é assim, anos-luz de diferença, porque o sistema lá nos Estados Unidos é um sistema muito complexo. Por quê? Porque é um sistema que cresceu muito, muito rápido e com uma aderência gigantesca de cartão de crédito. Só que isso criou um legado gigantesco. Então hoje os sistemas e os atendentes estão acostumados a abrir uma comanda quando você entra no hotel ou quando você entra num bar, rodar, fechar quando você já não está mais no estabelecimento. Coisa que no Brasil não existe, isso aí é uma realidade, né? Então, curioso que há uns anos atrás eu estive em Seattle, se não me engano, e eu fui na loja da Apple comprar alguma coisa pra alguém. E, cara, na Apple não aceitava Apple Pay, cara. É impossível. Que legal isso. Eles chamam de Apple Pay, né? O TAP, eles chamam de Apple Pay, né? Pay, E, cara, na loja da Apple não aceitava. Eu falei, cara, como assim não aceita? Então, era novo, agora todos estão atendendo, tudo mais. Pô, legal, cara, muito maneiro, cara. Parabéns pelo negócio aí, parabéns pela iniciativa, pela energia também, que dava pra perceber a energia. É o que eu sempre digo, né? A gente não vende o que a gente não compraria, né? E fica claro pra vocês que vocês... Rapaz, a gente veio no Uber e eu falando com o Marcão, cada linha de código, ele é um dos nossos principais product managers, né? Que fica nessa coisa de colado com o time de técnico. Não tem como, cada linha de código que a gente faz pro dono de restaurante tem 22 anos de restaurante, de vida, não de ser... tá dentro, de ser garçom e tal, mas de ser dono mesmo, de entender qual que é a dor de cobrar imposto no final do dia, de entender qual que é a dor de fechar o dia com o estoque, de bater conta, de lucrar efetivamente. Então, de automatizar o que antes era manual. Exato. Como tem 5 anos que a gente tá junto, há 5 anos atrás eu fui e comprei a ideia de que a gente até sabe tech, né, Lucas? A gente gosta. E estuda muito, tenta se dar bem, mas... mas o ponto a gente não resolve nenhum problema a mais de 5 anos, quando a gente... ou a mais de 10, tipo, eu tenho 10 anos aí de tecnologia, mas pegar uma pessoa com experiência que quer resolver uma solução através da tech, pra mim foi a escolha que mudou o caminho que eu levaria, assim, entender que cada coisa que a gente faz tem um propósito e um objetivo muito claro, entendeu? Então esse diferencial aí da Smart Pag é duas fantástico. Coisas que a gente tem visto, uma coisa que eu achei bem legal aí em tudo que vocês têm falado não sei se você sabe, mas na AWS recentemente, do ano passado para esse, teve uma mudança gigantesca, estrutural, isso é público, né? Teve uma mudança estrutural gigantesca de você inverter a pirâmide comercial de tecnologias para segmentos ou indústrias. Então hoje, por exemplo, é claro que não existe isso para todos os segmentos, afinal, a AWS pode ser usado para qualquer segmento, né? Mas na AWS e na da rede também, os times comerciais foram invertidos. Então, antes a gente tinha, por exemplo, sei lá, SMB, Mid, Enterprise, Startups, setor público. Dentro do setor público, né, a gente tinha aí já tinha uma segmentação mais por indústria. Mas hoje não. Hoje a gente tem mercado financeiro. Então, a gente tem times comerciais, times de venda, que são especializados em mercado financeiro. Times para retail, CPG. Então, e aqui na da rede a gente seguiu esse movimento também. Na prática, o que significa? Significa um entendimento e até uma aceitação da própria Amazon de que, no final das contas, é negócio, cara. É isso que vocês falaram. O que conta é o negócio. A tecnologia, cara, animal. A nuvem veio aqui justamente para
para poder acoplar em qualquer negócio. O modelo deles, né? Dentro do segmento de tecnologia, eles, cara, criaram uma baita máquina que depois foi copiada, hoje já tem grandes concorrentes e tal, mas é um negócio que toca o bumbo, cara. É um negócio que assina o crachá, assina o contrato, digital ou não, com a caneta, e é muito isso, né, cara? Então, assim, isso é bem legal de vocês, assim, porque, cara, eu imagino que para vocês, eu digo por nós aqui, a gente tem gente na pré-venda aqui, por exemplo, o Pavão hoje, que é líder de pré-venda, a gente vende muito no mercado financeiro, tá? 60% do nosso faturamento hoje aqui na da rede é o mercado financeiro. Uma característica nossa, eu venho do mercado financeiro também e tal. Ah, legal. Eu trabalhei em asset, trabalhei em corretora, e os nossos primeiros clientes foram assets, corretoras e tal. Inclusive a empresa que eu trabalhava foi um dos nossos primeiros clientes e tal. Bancos e tal. E, cara, o Pavan, que trabalha com a gente, trabalhou num banco, inclusive é um cliente nosso. Cara, quando você vai falar com o cliente, é outra parada, né? É outra coisa. Então, fala um pouquinho sobre essa questão das facilidades de fazer negócio e também das dificuldades de colocar mais gente que conhece o negócio, né? O difícil, na realidade, eu tentar passar, no caso, para minha equipe de vendas, o tanto de esforço que foi feito do início. Então, tipo assim, o cara fala assim, mas o RP X ou YZ faz algo bem similar. Eu falei, similar ele pode fazer, igual não. Porque a gente fez da origem. Então, quando você faz da origem, eu não copiei ninguém. Eu vou ser copiado ainda com várias coisas que a gente está colocando na mesa que não é do game jogado hoje. Então, tipo, a flexibilidade que a gente dá da nossa ferramenta, no caso, aderir a qualquer tipo de estabelecimento comercial de alimentação, da gente modularizar a nossa ferramenta para atender o cliente e não o inverso. E a situação da gente ter o know-how, no caso, que foi feito nesses 22 anos, aplicado ao problema, a gente traz, no caso, uma solução que é ímpar no mercado. Sim. E aí, cada hora que passa, ela fica mais ímpar, porque cada hora que passa a gente completa ela mais. Então, tem lançamentos, no caso, que a gente até começou a divulgar na parte de produção, tal, custo automático, que são coisas que antes era impensável. E se você chegar hoje num dono de restaurante, você pergunta assim, mas qual que é o seu preço de custo? Ele não sabe. Não existe. No RP, então, impossível. Porque qual que é o problema? Você pega um atum, por exemplo. Você faz 20 kg de atum. Numa produção ele vai dar 100 porções, na outra produção vai dar 50. Mas aí você vai entender, mas por que disso? O tamanho, o cara que cortou, quanto que deu de perda, quanto que deu de aproveitamento, onde que foi aquilo. Então o cara, às vezes, faz, no caso, um custo por uma produção e faz um custo errado e leva aquele custo pro resto da vida. Então o que eu brinco com a galera é que a galera que tem RP hoje, que controla custo por produção unitária, que fez uma produção e fez uma ficha técnica e tem aquilo virtual, o cara tem um conjunto de nada lá, ele não tem o custo da mercadoria. Na realidade, aquilo engana ele, que ele está ganhando um lucro, e quando ele vai fechar a conta não bate. Na verdade, acaba sendo uma parada meio estatística, né? Exato, ele fica lógica. Com um negócio, ele fica com o estoque virtualizado, né? O que a gente está tentando propor é a situação da gente amarrar agora. A gente já amarrou o pagamento, agora a gente vai amarrar o recebimento de nota. E aí, quando eu trouxer a nota para dentro, eu só saio com aquela nota a hora que ela está toda produzida. Enquanto ela não estiver produzida, ela tem que estar no estoque. Então, o roubo vai acabar. Vai acabar não só na venda, como na produção. Porque qual que é o problema? Hoje não tem um RP que faça da nota fiscal até a produção. Tá, mas repete qual é o mecanismo que vocês estão... A gente, no caso, busca já as notas fiscais da Receita. Isso. Só que a gente vai passar numa produção, porque hoje, como é que os RPs hoje trabalham? Ele pega aquela nota, cadastra lá na mão, imputa recebe o produto. E imputa, no caso, depois do estoque manual, na mão também. A saída. Não, no estoque que dá baixa com ficha técnica. Isso. E aí o que acontece? Você não tem um atrelamento da nota fiscal com o que foi produzido e nem qual que é a perda, qual que é o aproveitamento, qual que é o custo, você não tem nada. Você não tem informação nenhuma. E daria muito trabalho tentar fazer na mão também. Na mão fica praticamente inviável, porque você imagina o seguinte, se eu fizer 3 produções hoje,
eu tenho que fazer 3 custos de produto, 3 custos de unidade. E aí qual que é o problema? O problema nem tá aí, porque aí se você botasse no Excel, sai. O problema é se eu tenho 10 produções do mesmo item para fazer um custo médio. Isso. Aí que o bagulho fica doido. Entendi, porque na verdade você tem... É porque a gente vai fazer o custo médio. O custo médio... Você pode ter perda também, né? Você Tem perda, aproveitamento, quem fez e o fornecedor. Isso. Porque não adianta você saber a perda e o aproveitamento se você não souber quem é o fornecedor ou quem é que fez. Pra poder dar entrada. Porque você tem que saber de quem você vai cobrar se a perda for maior. Eu tenho que saber se é o cara que tá fazendo errado, se é o fornecedor que tá mandando errado, ou se é ele que tá botando água no filé, por exemplo, que você tem muito fornecedor que pega, bota 10, 20% de água, e acaba que se você faz uma produção, tal como a galera faz hoje, ele faz uma produção, faz uma ficha técnica e pelaquela ficha técnica ele debita. E ele nunca tem esse preço correto porque ele não tem a organização das produções. Isso. Então não tem nenhum RP hoje no mercado de restaurante que faça isso. Quando o cara passa para um SAP da vida, que ele vai tentar usar um RP, no caso, dinossauro, um Megazord, para matar uma formiga, para matar uma formiga, o que acontece? Ele tem tanto parâmetro na parte do restaurante que o cara, o usuário, ele acaba não preenchendo e fica uma situação que ele tem um RP meio que para nada porque não é usado. É um canhão para matar a formiga e ele tá tendo infestação. Porque exato. E aí acaba que a formiga vai indo pro lado e o tiro não pega. Tem duas clarezas. Eu brinco que as tartaruguinhas vão fugindo devagarinho. Tem duas clarezas, exatamente. Tem duas clarezas relevantes, a de que o custo real ele só se dá no análise posterior e através de série, né? Ou seja, você tem que ter vários snapshots, vários registros do que aconteceu para que você consiga racionalizar a noção de custo e ter essas duas clarezas, e que o processo de operação, que ele é um pouco mais fácil de prever, ele tem que se dar no ato. Essa clareza dos processos que o Marcos trouxe numa interface que a gente tem orgulho de saber que é uma das mais simplificadas que tem no mercado, na mão do dono do restaurante vira ouro, sabe? Ele conseguir ter toda a visibilidade sem precisar de ter um RP inacessível. Ele precisar de fazer um curso, né, de SAP para fazer a parada. Resolver o problema. O problema é você conseguir resolver o problema e qualquer funcionário conseguir imputar os dados. Ser replicável. E por um preço que você pode pagar. Né? Isso. E tem outra coisa legal. Tem outra coisa legal que o Marcão falou, que um dos principais objetivos nossos é atender as dores diretas, por exemplo, de um dono de restaurante. E o Marcão falou que vai evitar o roubo. Eu queria que ele contasse um pouco de como que a gente fez isso na prática, um caso específico, de como que você chega no restaurante e prova pro cara que ele tá sendo roubado e não é o sistema. Vamos lá. Um dos problemas que a gente tem como sistema é o fato, tipo assim, como a gente vem numa situação da gente realmente dizimar o rato, vamos colocar assim, do restaurante. Essa história é legal. Não tem como. A gente dizima o rato, ou o rato não vai conviver com a gente. Então a gente tem duas situações. A gente tem o que a gente consegue matar o rato, tirar o rato do lugar, e tem o que o rato tira a gente. Porque, tipo, ele vai sentar o pau no sistema até o dono tirar. Beleza. Nessa aí... O famoso olhando o lado comercial, o famoso detrator, né? Exato. É o cara que... Nessa aí, a gente teve um case, no caso, que é um restaurante de um brother meu, e ele me ligou. Ele falou, pô, Marco, tá foda, os caras estão reclamando do sistema, não tá funcionando, não sei o quê. Eu falei, pô, irmão, mas não teve nenhuma ligação aqui, nem seu gerente, nem o seu cozinheiro, ninguém me ligou, ninguém falou nada. E eu que cuido do suporte, eu cuido da Smart Pag igual um bebê, assim, né? Coisa de maluco, sim. Beleza, maluco total. Isso é o que faz ter pouco atendimento, né? Exatamente. Exato. E aí eu falei, pô, mas não tem nenhuma ligação da sua equipe. Não, mas eles estão me chiando, não sei o que. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos pra lá, vamos ficar lá uns 3 dias pra ver como é que a operação tá funcionando? Beleza, a gente foi pra lá, nos 3 dias não deu nenhuma ligação, não teve nenhum erro, e várias vezes o garçom chegando com o pedido na mão para o cozinheiro fazer, e ele falava assim, uai, cadê esse pedido? Chegava lá, não tava no sistema, porque o garçom não tinha lançado. Aí, beleza. Do case que a gente soltou disso aí, foi o seguinte. Ele chegou, esse dono amigo de restaurante amigo meu, falou assim, eu vou ser agora o Bolsonaro. Eu vou mandar capar todo mundo. Ele foi lá, mandou 15 funcionários embora, a quadrilha inteira.
de gerente a cozinheiro a garçom, todo mundo que estava no game fazendo contra o sistema, ele mandou embora. E, inclusive, o que aconteceu? O restaurante está operando, continua operando do mesmo jeito, 0 BO, 0 ligação e tudo certo. Era o problema dos ratos. Eu tava em casa marcando a ligação uma assim. rentabilidade maior. Exato, com certeza. Sem dúvida, o sistema ajuda muito nesse sentido. E ele opera todo com PDV na operação. São quantas máquinas? Mais de 20? Não, lá são 17 máquinas, 17. 5 pontos de recebimento e Isso. 12 de venda. De venda. Isso é muito legal, a questão de São descentralização do ponto de venda. Isso 17 operadores de venda, no caso, sendo 5 de entrega e 12 de venda mesmo. Você mantém o contato humano, mas descentraliza. 5 entrega. Isso. Além dos os comins, né? Aí tá marcando o telefone assim, olha, cara, se eu falar um negócio com você, eu vou aí, se o sistema, como é que você falou? Você falou, se o sistema cair... Aí teve um outro caso que foi o seguinte, teve um outro caso que aí o cara era dono de internet, né? E ele falou, não, que todas as maquininhas eu botei no Wi-Fi. Eu falei, irmão, bota no chip. Pra que você vai usar em Wi-Fi? Não, que eu que sou o provedor da internet, sei o quê. Eu falei, então, beleza. Você garante a internet? Garanto. Beleza. Aí tá, chegou no final de semana, sexta-feira, a menina me liga desesperada. Não, que não tá funcionando, que vai daqui pra lá, para não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, coloca tudo no chip aí pra mim, se não funcionar, você me liga. Nunca mais ligou. Tá até hoje esperando a ligação. Até hoje. Aí o cara arrumou confusão comigo, numa situação, tipo assim, ele porque queria botar aquela porra, e eu não entendi direito. Só que eu falei o seguinte, eu falei pro ele, irmão, se der problema no chip, eu vou com você. Se der problema no chip, com chip, eu te dou o sistema de graça, você fica com ele de graça. Se não der problema nenhum, eu vou escolher os funcionários que você vai ter que mandar embora, que é rato. Vão? Cadê que foi? Ele queria o rato lá, deixa o rato. Tava convivendo com o rato. Vai ter o cara que quer realmente mudar a operação dele e vai ter o cara que vai conviver com o rato. O cara que vai conviver com o rato não vai ter Smart Pag. Exatamente. Se você quiser a gente te roubando no restaurante, não compre Smart Pag, não é sistema pra você. Exato. Muito legal, cara. Muito legal. Deixa eu fazer 2 perguntas. Primeiro, qual que é o modelo de negócio, o modelo de venda? Então, hoje, no caso, como a gente quer atender tanto grande quanto pequeno, a gente faz sempre por assinatura. Porque a gente entende o seguinte, o cara pode ter um sistema de alta qualidade com custo muito baixo, porque a gente faz a venda por usuário, então é pago por usuário. E o cara que tem, no caso, uma demanda maior, que vai ter vários funcionários, ele tem como pagar um pouco mais. Então a gente atende do food truck com uma maquininha só que recebe iFood, até o cara com 25 máquinas, 5 máquinas de recebimento, 10 máquinas de venda, totem. E uma coisa que a gente faz legal é a situação de totem, PDV, máquina ou cardápio digital, tá tudo integralizado e tudo recebe na mesma máquina. Então a gente centraliza todas as informações e você consegue ter, inclusive, um evento vendendo tiqueteira, com mesas no mesmo evento e centralizar tudo no mesmo conjunto. E aí o modelo é por usuário. Independente de... aí no caso vai tocar de acordo com o tamanho do cara. Então ele vai, sei lá, ter 5 máquinas para receber, 5 usuários. 10 máquinas para pedir, 10 usuários. E a gente só cobra o usuário no caso de venda ou de recebimento. O de administração, ele pode ter quantas pessoas administrando for que é free. Que não dá... E no caso... Pode ser um restaurante gigante, mas não vai ter... E todas as nossas aplicações em Android, iPhone e computador. Legal, tudo. Legal. Que essa é usada mais no cockpit administrativo. Exato. Que o cara pode, inclusive, tanto ter acesso ali no celular para fazer o real time dele, vai poder estar na praia, qualquer coisa, tá conferindo tudo que está acontecendo, e pode chegar no escritório e abrir um computador e ter uma tela maior para ter um relatório maior, fazer uma exportação, fazer um Excel. Legal. Inclusive, na prática, são esses 3 aplicativos aqui, né? Esse aqui é o que a gente dá, esse aplicativo é o menu. Visual. Ficou legal. Foi eu que fiz. Foi na briga. A gente caiu na Já porrada. entendi, foi voto vencido ele. Não, ele fez comigo, mas a gente ficou na... A gente cai na porrada direto, Marcão, a gente tá sempre... Cara. Tá sempre mensuração. Eu tenho 2 sócios
nossos aqui, cara, eu falo, o dia que eu não brigo com eles, cara, tá faltando alguma coisa. É, isso aí. A gente resolve tudo na Smart Pag na porrada mesmo, pessoal. Tem até luva de boxe se precisar. Aí esse primeiro aplicativo aqui é o do menu, que é o menu digital, vai abrir no QR Code, o cliente do nosso cliente pode usar no celular para ter o garçom virtual, Sim. acompanha no WhatsApp. Esse daqui é o de gerenciamento, é MD Management, né? E esse aqui é o Smart POS, que é o que fica nas máquinas de cartões para, no caso, atendimento mesmo, lançamento de pedido. Esses 3 aplicativos resolvem toda a operação e é o que o cliente recebe, né, quando ganha assinatura. Sendo que esses 2 aqui, eles são de graça e só precisa pagar mesmo pelo... Desculpa, esses 2 de graça só paga pela assinatura do POS. Quantidade de usuários que estão no POS. Que estão usando. Que estão na pista. É porque aí a gente consegue mensurar, no caso, o uso do cara mesmo. Porque um cara pequeno, ele não vai ter 10 máquinas rodando na praça. Sim. E o cara que tem as 10 máquinas vai pagar. E conseguir ser o mais justo possível de uma forma que dê pra capitalizar também o volume Exatamente. de trabalho pra vocês e tal. O E esforço, a quantidade de chamadas da API, vão entrar na parte técnica. E democratizar a tecnologia pro pequeno, né? Porque às vezes a gente pega um cara, um food truck, que não tem como pagar um RP sofisticado. Isso é maneiro. E a gente consegue informatizar esse cara com uma máquina. Cara, não sei se é fácil assim, mas daria pra gente ter uma ideia assim. Pior das hipóteses, eu tenho um food truck, vou precisar de uma máquina. Quanto eu gasto? R$100. Legal, muito maneiro. Entendeu? Então a gente começa de R$100 e eu posso tocar um restaurante que vai dar 2.000 no volume maior. Mas a gente consegue democratizar a tecnologia para o cara pequeno. A gente pega aquele cara que estava no papel e caneta e bota o cara no digital. O cara vai saber exatamente quantos espetinhos ele vendeu, ou se ele quiser controlar estoque. E a gente tem ficha técnica, então ele consegue fazer o controle realmente no fino. E aí as features, as funcionalidades são sempre todas liberadas. Tudo liberado sempre. Mesmo se o cara tem eu acho que vai começar a engasgar um pouquinho essa parte aí quando a gente começar a entrar com inteligência artificial, essa parte mais de Big Data vai começar a complicar um pouco. Até porque a da rede vai ter que ganhar um pouquinho a mais também, vai ficar foda essa porra. Então, cliente. Cuidado, hein? Vai ficar caro pra caraca. Pode pôr uns 300 aí. Esse negócio que a gente falou, a gente tem uma visão muito clara sobre, com relação à importância do relacionamento. A empresa, ela sempre foi uma coisa que surgiu de pessoas muito sonhadoras, assim, eu e o Marcão, desde o começo, o alinhamento foi com relação ao sonho. Eu, desde que me entendo por gente, falo que quero mexer com Big Data, inteligência artificial, essas coisas associadas com tecnologia de dados. Sempre quis ter uma empresa, mas os meus dados. E o Marcão era o único caminho que eu podia entrar no pagamento de uma maneira real, material. A gente já tinha feito outros cases, tinha feito banco digital antes, já tinha feito coisa para mercado financeiro, automação, no caso de bolsa de valores, e nunca tinha achado uma entrada que tivesse valor mesmo. E o RP, geralmente, eles não têm uma conciliação simplificada. Eles vão fazer conciliação posterior. No caso, por conta do que o Marcos falou, que o cara pode imputar o que ele quiser num pagamento que nem sempre é real. Então, a disrupção mobile first para o nosso sistema, ele é uma coisa que resolve 2 grandes coisas. A primeira é que a gente iniciou tentando democratizar mesmo, assim. Dá para um food truck, dá pra gente resolver o problema num cara pequeno, para que nem que o mercado fique grande o bastante, a gente só pega os pequenos, já que ninguém quer atender eles, e a gente foi nessa, bateu nisso a maior parte do tempo. Foram mais de 4 anos só batendo em food truck, assim, a melhor solução. Uma visão que eu tive foi a situação da PagSeguro, se você for analisar. Qual que foi o grande sucesso da PagSeguro? A PagSeguro, ela se organizou internamente, ela começou com os pequenos. Então, a adquirência que ninguém queria, a Cielo não queria, a GetNet não queria, a rede não queria e tal, ela foi pegando todos os pequenos. Só que o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu fazer com que o nível de tecnologia dela fosse tão forte que ela conseguisse atender o pequeno e ganhasse dinheiro ainda. Quando ela entrou para o grande, ela tinha tanta eficiência na parte de produto dela... Que pro grande ela só chutou o pau do barraco e acabou com todo mundo. E é o que a gente fala. É o que ela fez. Agora no mercado ela tá liderando a situação. Por quê? Porque ela fez a tecnologia no pequeno. Exato. Então se você consegue fazer... Com menor risco, com menos exigência. Se você consegue fazer uma ferramenta otimizada o suficiente, que você consiga atender o pequeno e que você ainda consiga ter uma certa lucratividade... No grande você vai nadar de braçada. E a gente botou para beta teste, no início eram 50 food trucks. A maioria, eu acho que se saiu foi 1 ou 2. Tá com a gente desde o começo por conta desse perfil
sofisticado na solução. A gente tem muito carinho nessa relação, nessa coisa do relacionamento através da tecnologia. Todas as linhas, elas representam uma visão muito clara dos problemas do negócio. Então, a gente preocupa muito com desenvolver relacionamentos. Essa questão do rato é nosso cliente. O cara tem 17 máquinas com a gente e a gente salvou o cara de um problema que era uma quadrilha dentro do restaurante. Todos os food trucks, eles não sabiam o que era tecnologia. Se resolvia, perdia dinheiro no papel e caneta e agora tem um sistema. Então, essa questão de produzir relacionamento com os clientes, fazer algo sofisticado, customizado e que atende exatamente o problema de um nicho por vez, é uma coisa que a gente sempre soube que poderia ser a receita do sucesso, que a gente acreditou, mesmo que parecesse fazer sentido tentar estourar na venda, começar a botar mais dinheiro em expansão, a gente não ia por esse caminho, tentava garantir qualidade no desenvolvimento, fazer algo excelente, com excelência e personalíssimo, que o Marcos adora usar essa palavra, e chegar no cliente e depois ir expandindo. A gente começou agora a expandir para os maiores, e estamos começando a já fazer uma bagunça, um balanço lá dentro. Então essa é a visão. Se você for analisar qual que era a situação, a gente tentou ser exclusivo PagSeguro, acabou não dando certo. Essa aí eles vão ter que assumir depois. Vamos lá ontem. Porque aí, no prédio dele. E aí é uma situação que é o seguinte, hoje a gente tem a Cielo batendo na nossa porta para falar o seguinte, eu preciso integrar em vocês porque eu fui em tal e tal cliente e eu posso fazer a taxa que eu quiser que ele não troca a máquina. Agora, imagina se eu tô colado com a PagSeguro exclusivo. O que a gente fazia no mercado? Mas aí no final das contas a PagSeguro acabou abrindo para outras companhias aí. Na realidade não é isso. Na realidade é porque eles não entenderam a disrupção que a gente está fazendo. Eles estão começando a entender a disrupção que a gente está fazendo em relação ao RP e não entenderam a fidelização que poderia gerar se a gente tivesse só uma adquirente. Hoje a gente tem todas. Então hoje já não tem mais como ter uma fidelização porque o cara vai poder trocar de máquina e não vai mudar nada. Sim, você não leva. Ele não vai mais trocar sistema. Você não tem a fidelidade da. Você porque... não é obrigado o cara usar. Exato, o cara pode usar a máquina que ele quiser agora. Sim, entendeu? E antes era uma situação que se a gente tivesse exclusivo, a gente com certeza ia reverter uma galera que ia ser deles pro resto da vida. Entendi. Tal como é nossa. Algo parecido com o que a gente faz com a AWS, né? Nós somos a AWS. Porque, óbvio que tem clientes que usam outra nuvem. Mas... porque, quando você pega uma ferramenta que ela te atende em 100% como a AWS te atende, que ela te dá segurança no caso que a AWS te dá, tal como a gente. A gente está debaixo dela lá pequenininho, mas a gente tenta ser, no caso, a AWS dos caras. Sim. Entendeu? Então, quando a gente faz uma ferramenta que o cara não tem problema, o cara não tem suporte, que ele pode confiar que vai chegar no final de semana, a ferramenta vai estar funcionando, que qualquer problema que dá, a gente entra com o time todo, em máximo 15 minutos está tudo resolvido. Então, o cara sente uma segurança e por causa disso é que o cara não troca. O cara fica pro resto da vida no RP. Eu quis dizer na nossa relação aqui com a AWS. A gente tem outros vendors, outras nuvens. São bons, que têm suas características, seus superpoderes e tal. Mas, para mim, como prestador de serviço, tal qual para vocês, cara, é muito mais fácil, eu tô muito mais próximo, muito mais especializado, tenho muito mais volume com a AWS, né? É claro que entra na discussão aqui, como aconteceu com vocês, né? Vamos colocar outra nuvem aqui e tal, tudo. Mas, putz, cara, o time é super especialista, cara. Né? A gente tem aqui, sei lá, a empresa tem 300 pessoas, não é uma empresa de 30 mil pessoas. Talvez se tiver 30 mil pessoas, eu poderia quebrar a empresa em três da redes, né? Mas mesmo que fosse, né? A galera veste a camisa da AWS. É esse o lance que eu sou muito daquela parada que acaba que a ferramenta, quando ela acaba te atendendo em 100%, você acaba virando meio que um time. É isso. Você torce para ela crescer cada vez mais e tal. E eu, desde o início, eu sempre fui time AWS, total. Eu falo isso direto, tá? Às vezes eu tô com o cliente, tal, a gente tá numa discussão sobre tecnologia e tal, eu falo isso, eu sou time AWS, mas sei lá, essa solução da Microsoft é melhor, mas eu sou time AWS, cara, assim, você tá perguntando pra pessoa errada, cara, por quê? Porque eu conheço mais a AWS, eu tô dentro do ecossistema, eu tô sempre dando um jeito, mas tá caro.
A gente tá Eu falo o sempre dando um seguinte, jeito de pagar a a conta, né? AWS cara Isso. é o cara que não soube fazer. E graças a Deus eu sempre tive o cara que sabia fazer. Que daí... E vamos falar um pouco de tecnologia agora. Legal. Vamos entrar na tecnologia, mas é isso, né? Eu tava reparando que vocês são, acho que irmãos aí, tá rolando um nepotismo aqui, né? Ele que indicou a da rede, lá, foi lá a gente foi tomar um café na casa da mãe Da lá. casa da Foi. mãe. Mas uma coisa que eu não perguntei, vocês são de onde? Vitória Espírito Isso. Santo. Ah, vocês são de Vitória. Os dois são de Vitória. A De nossa Vitória, empresa lá, a sede gente hoje. mora lá, é Não, tudo lá. Mas naturalmente que Uhum. não tem dimensão, porque tá na nuvem também, hoje é fácil. Não, e cliente a gente tem no Brasil todo. Cliente no Brasil inteiro. Legal, Inclusive instalando em 30 minutos. legal. Caraca, que legal. isso Ele já olhou aqui e falou assim, pô, O bagulho fica 35. doido. Legal. Não, mas é muito O rápido time mesmo. que a gente tem do time de vendas tem que instalar com 30 minutos e pau. Não, Isso isso é é muito muito interessante, a visão de operações. Eu sempre fui muito técnico, sou estudioso de tecnologia, apaixonado a vida inteira, assim, de Instituto Federal, Universidade Federal, participar de núcleo de pesquisa, então, assim, de ir a fundo mesmo. E eu sempre gostei das grandes soluções, assim, o estado da arte, da parte de tecnologia. E quando o assunto é os números do negócio, sempre a tecnologia ela vem como subterfúgio, ela é só uma ferramenta. Ela tem que atender a alguns parâmetros, mas são eles que dão os números. Então, assim, eu nunca ia questionar de 30 segundos. Eles fazem. A ferramenta, ela tem que atender aos parâmetros que ele fala para mim. Aí eu só falo assim, beleza. Assim, a gente é uma conversa muito simples, assim. Ele fala, ó, eu quero esses números. Aí eu falo, tranquilo. Para fazer em 3 meses é esse número. Para fazer em 6 meses é esse número. Para fazer em 1 ano é esse número. Mas em 1 ano é um pouco melhor. Foi o caso do Kubernetes. A gente demorou 2 anos para realmente, assim, de começar até implementar tudo. Mas só que eu falava, ó, tem uma coisa chamada white label que vai descontar isso tudo depois. Na época era só uma ideia, né? De que a gente podia utilizar o recurso para fazer vendas de ticket médio bizarramente maior. Não tô falando de assinatura, a gente tá falando de fazer outra coisa, né? E aí a gente fez, assim... De revendas embaixo da gente. A gente acabou de fazendo algumas revendas através de todo o amparato que foi construído, que realmente pagou o custo que a gente colocou, o investimento que a gente colocou. Mas essa questão de olhar a tecnologia só como uma ferramenta, assim, sempre foi o slogan, né, que ela tem que ser a solução, não a dor de cabeça. Então, assim, os números sempre muito independente, o time usar a ferramenta, conhecer, se apaixonar mesmo, tipo gente que joga Minecraft, né, eu gosto. Ele não gosta que eu gosto não, mas eu gosto. Assim, você não sabe, você não liga, assim, se você faz um videogame lá dentro, se você não faz, é uma ferramenta, você usa ela, e você se apaixona por ela. Então, todos os recursos, a gente usa ferramenta tecnológica em tudo na empresa, né, é tudo digital. A gente é uma empresa que provoca isso para as outras empresas, mas a gente, na prática, procura usar as melhores ferramentas. Então, a gente tenta se especializar. E tem um time do comercial até o artístico, até o time que atende ligação. Todo mundo tem a paixão por tecnologia que a gente carrega lá no código, entende? Então isso é bem legal. Que legal. Que maneiro. E vocês falam da AWS desde sempre? E eles sabem mais que eu, tá? Por exemplo, o sistema tem ele fala das interfaces do sistema que eu não conheço. A gente eu não entendo tanto quanto ele. Você olhou isso aí talvez há 3 anos atrás, né? A gente só exatamente, tem 3 anos. fora da AWS quando, logo no iniciozinho, que a gente foi Heroku, que E a era AWS também, por cima, né? Mas logo no primeiro estágio, eu sempre quis fazer na AWS, que eu falei, eu quero fazer num lugar que eu não vou sair. Nossa, eu com um cagaço na época, Entendeu? velho. E quando foi o start? Então, eu cheguei, né? Quando o Daniel chegou, aí foi o start da gente tirar do Heroku pra AWS. Eu falei assim, não, quer saber? Eu vou colocar na AWS. E aí, que a AWS não é brincadeira, tá? Isso, não é qualquer um que mexe, não é qualquer um que entende os custos, Sim, quem fala que a AWS é cara porque não sabe mexer, não tem... verdade. Eu digo que assim, cara, a AWS é essa sala inteira, de baixo até o teto, de pecinhas de Lego. Exato. Beleza? Você quer montar um brinquedo, você tem que pegar a peça certa, cara. Alguém montou um dia uma casinha, você pode pegar a casinha ali e usar. Mas, bicho, se você quer montar um carro, não adianta você pegar a casinha pra tentar montar um carro. Você vai ter que pegar umas peças quebradinhas ali pra fazer. Então, se você quiser o mínimo número de peças possíveis, dá pra fazer. Mas talvez não seja o mais fácil, não seja o melhor caminho e tal. Talvez você tenha que comprar um kit. Talvez seja mais fácil você comprar um kit que vem com o carro pronto. Sim. Pode ser que seja mais caro.
Pode ser que ele tenha mais componentes que que você é mais ou efetivamente menos precisava. você pegar o Heroku, vamos Isso. colocar assim, que seria o Pré-montado. conjunto já pré-montado, mesmo sendo a AWS, O desafio, toda empresa, essa não teria sido a primeira e não viria a ser a última também, das que eu ia fazer, o que eu gosto de fazer, que é uma triagem por dentro da AWS, né? Você começa com uma budget menor e depois vai migrando na medida da necessidade. Mas, no caso deles, da Smart Pagina, eu tava entrando primeiro, ele quis pegar código comigo, deu aula de código pro Marcão, eu achei massa, falei, pô, primeiro fundador que quer código, eu falei, não, vamos virar sócio desse cara. Aí, assim, o nosso relacionamento virou uma grande amizade, uma família. Isso. Eu peguei aula com ele de Flutter primeiro, né, porque eu vi que ele entendia muito de Flutter e tal, e eu tava querendo aprender de qualquer jeito. Eu estudava, não entendia caralho nenhum. Eu falei, velho, vou pegar esse cara, vou botar ele aqui. Eu comecei a pagar a hora dele. Aí eu falei, não, que eu preciso mexer no meu código, que eu tenho que entender e tal. Aí que ele foi pegando, ele falou, pô, mas essa ideia sua é maneira. Não, eu gostei muito mesmo da visão. É muito legal ver alguém que acredita na tecnologia, mas que tem know-how para resolver um problema, assim. Existe uma disparidade muito grande entre você ser um cara que entende de tecnologia e um cara que resolve um problema. E resolver um problema não é você conhecer ferramentas. A gente começa a programar, acha que a gente é uma máquina de resolver. Não é troubleshooting, nós estamos falando de resolver problemas de negócio. Isso, e a relacionamento, sabe? Que é você ter vivido o problema, ter sentido na pele, 20 anos sentindo o restaurante dando ruim e o sistema podendo ser uma solução. Então, assim, muito legal. E aí o que acontece? No início, não era Heroku, tava lá, né? E tinha muitos problemas de código, tinha várias questões. Eu sou arquiteto geral, né? Eu faço tudo, efetivamente. Nunca vi isso, eu podia... startup, nunca vi isso. Isso é normal. E aí eu podia muito estar focado no código, estar focado em problemas que eram de ordem mais imediata, né? E geralmente a coisa de migrar uma base inteira para a AWS, né, eles já tinham lambdas, algumas coisas assim, orbitando, uma parada diferente, assim. Tinha iniciado o projeto, então eram várias... Porque estava dentro da Universidade, do Instituto Federal do Espírito Santo. E aí os meninos, eles iam testando várias coisas. Maneiraço, o professor Felipe, fantástico, sempre dando várias dicas boas. Mas só que eu pegar essa bronca de trazer para a AWS na época, talvez pudesse ser algo que pudesse ser um risco grande, né? Porque o tempo que ia demorar, ele não era um tempinho rápido, não ia fazer tipo, amanhã eu já migro tudo. Aí era algo que eu ia ter que planejar, e na época usando Terraform, botei no SS primeiro, aí ia definir o banco, fazer todo assim, entender o load deles e puxar para cá, entender que... E eu gosto sempre de fazer isso e o custo é menor. Eu falo assim, não, o que eu faço, você vai ganhar dinheiro. Eu sou de business também, já sempre fui empreendedor e tal. E eu gosto de conversar. Business gosta de não perder dinheiro, né? E no caso da AWS é um pouco desafiador você reduzir custo. Então, chegar nesse momento e fazer isso foi uma coisa que foi, como é que se diz assim, um grande desafio, né? Mas a gente acabou passando e aí a gente foi aceitar outro 2 anos depois, que foi de ir do SS pro EKS. Porque a gente queria algumas outras coisas, a gente sonhava muito alto e eu falava, foi evoluindo a operação e a gente chegou num ponto que se a gente não evoluísse o negócio tudo para serverless, para fazer mesmo, a produção ia cair. Não ia não. Não ia cair. Não era isso. É porque a gente tinha sonhos, tinha ambições que a gente compartilhava. Porque qual que é o problema? O problema maior... A gente vai sair daqui com os caras voltando pro SS, cara. Não. Eu uso ainda, sem problema nenhum. É que eu brinco, cara, que Kubernetes é a forma mais simples de você resolver problemas complexos. Se você não tem um problema complexo, não precisa de Kubernetes. Não precisa, exatamente. Então, agora... Quando o seu problema começa a ficar complexo... A mesma coisa da Aurora. Não, eu uso todo o start Quando você fala de Aurora, nego fala, pô, mas banco cara do caralho, não sei o quê. Beleza, mas como é que você usa? Exato, cara. Exato, cara. Entendeu? Então Aí uma das coisas infrequente. Uma das coisas que o Daniel fala é a parada do canivete suíço, né? Você tem o canivete suíço lá, beleza, o canivete suíço tá na sua mão. Mas pra cortar, você tem que pegar a faca. Exatamente. Se você quiser cortar... Tem as peças do Lego aqui, cara. Mas você quer montar um negócio verde, vai pegar a peça amarela, velho. E nem adianta pegar a peça amarela e azul, que não vai fazer uma peça verde. Eu não sei se eu concordo que é a forma mais fácil de resolver problemas difíceis, mas a gente usou SS muito bem, assim, escalou muito SS sem problema nenhum, e eu ainda, sempre em empresa de início, eu prefiro colocar um serviço gerenciado pela AWS e tal, mas no caso das coisas que a gente queria, tinha várias particularidades e a possibilidade de ser on-premise, sabe? É uma coisa que a gente vê muitos dos clientes precisando. Então, como é que eu migro tudo para uma nuvem on-premise, por exemplo, para atender uma demanda local? Tipo, lá a gente tem a VIP Rede. Você tem um modelo de Greengrass, assim, de
de você ter o processamento local, pode ser que isso aconteça. Isso, Sem essa então, aí eu necessidade. fiquei numa muito... ilha, né? Por exemplo. Aí eu fiquei muito tempo procurando quais são os meshes, por exemplo. Eu precisava de usar CFC Mesh, queria trabalhar com algumas regras de nuvem e tal. Quais que seriam os adequados para botar como que ficam os artefatos? Como que fica a questão de governança usando os serviços puramente de AWS? Tem vários caminhos, eu tinha testado alguns testes, eu inclusive fiz a arquitetura da empresa que mais usa Lambda aí do Brasil, no começo com eles usando questão de Serverless Framework e algumas tecnologias para espinar infraestrutura com alta governança, usando TypeScript, mas as nossas ambições, nossa necessidade de controle, elas iam levando para uma série de recursos que ia ser melhor se a gente pudesse garantir, por exemplo, a precificação de uma maneira granular. Por exemplo, a gente usa estratégia spot, por exemplo, para escalar alguns tipos de isolamento. Então, tinham várias coisas que a gente falava, é overkill Kubernetes hoje, mas pode ser que não seja. Será que a gente vai esperar para tentar fazer esse overkill no dinheiro, ou a gente vai fazer agora que a gente é pequeno? E aí foi um ano inteiro só de vamos ver se vai ser, vamos ver se vai ser, pensando. E aí, como eu tinha um sócio comigo que tinha me ajudado a fazer um banco digital, né, o Udi, inclusive cresceu lá no estado, e ele é engenheiro da New Relic, que eu até comentei, ele fez a billing dos caras é 8 milhões, assim, de AWS, de dólares. Delícia. Cara, esse cara tem que indicar pra gente. Né? Mas é que ele faz por dentro de uma outra empresa, né, ele tava ali como um dos engenheiros do time, enfim, e agora tá querendo, vou puxar ele full time, então não vou indicar pra ninguém, não. Vou puxar ele pra dentro. Então, já estamos conversando isso aí, inclusive. Mas o fato é que a New Relic, né? Aí, se você pegasse eles aí, podia indicar, né? Vai lá. Conhece a New Relic? Conhece. New Relic? Na verdade, a gente optou por um caminho com Datadog. Isso. Do ano passado pra cá, mas, cara, a gente já implementou muito. A gente usou já, né? Ainda tem muito cliente que usa. A gente ainda tem muito cliente que usa. Eu acredito que eles sejam multi-account. A ferramenta é animal. Uma conta é 8 milhões de billing, cara. A ferramenta é animal. Como é que esses caras lucram? Não sei. Não é só como lucra, não. É como opera, né? Mas a gente optou por... Aquele lance que a gente tinha falado de escolher um parceiro para abraçar ele, e o nosso escolhido foi a Datadog. A gente usa comerciais e tal, então assim, a gente optou por ele. Mas, cara, essas ferramentas são complexas demais. Elas são grandes, e elas não são caras à toa. Elas não custam muito dinheiro à toa, elas custam muito dinheiro porque elas custam muito infraestrutura por baixo dos panos. Isso. Enfim, aí a gente acabou maturando muito, e como eu tinha esse parceiro que tinha acabado de tirar a CKA, se eu não me engano, que era a certificação de AWS. Não, é de Kubernetes. É de Kubernetes. Isso, é mais voltado pro EKS. Era de Kubernetes, só que voltado para dentro. O AWS CK, alguma coisa assim. EKS. Ele fez voltado... Não, era uma certificação, esqueci o nome lá da certificação. Que era Kubernetes, sim, mas também, no caso, com ênfase em EKS, se eu não me engano. E aí eu falei, cara, vamos tentar então, vamos ver como é que a gente faria. Aí a gente fez um bem bolado, ele acabou conseguindo fazer uma negociação boa, ele é nosso sócio hoje, inclusive por conta desse trampo que a gente ia demorar 1 ano para implementar. E hoje a gente tem o que a gente queria, na verdade, que a gente sabia que a gente ia ter dinheiro para crescer, porque o sistema é bom e tal, e a gente sabia que ia crescer. Mas como é que eu consigo fazer a curva, né, o A da curva diminuir de custo, enquanto eu aumento o faturamento, entendeu? E aí o Kubernetes me permitia ter alguns recursos que iam chegar nisso aí, apesar dele ter o fixo lá, que era o mais alto que o SES, a princípio. Sim. Não, a gente vai falar sobre isso, com certeza, no dia a dia aqui com a da rede, na parte de FinOps, a gente chama isso de custo por transação, né? Então, assim, é muito comum, e eu tenho um caso bem emblemático, um cliente que teve aqui um tempo atrás, inclusive a gente discutindo, que todo dia que eu ia falar com ele falou assim, cara, meu billing da AWS aumentou, agora tá 20, agora tá 30, agora tá 40 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, 120 mil dólares. E lá no começo da rede e tal. E aí, um dia eu sentei com ele e falei assim, cara, ele trabalhava com assinaturas, né? Assinatura de conteúdo, uma empresa de research, trabalhava com assinatura. E aí a gente sentou pra entender e falou assim, cara, traz pra mim aqui o deparo da quantidade de assinantes que você tinha durante todo esse período que eu venho aqui, tomo xingo de você. Porque a gente ia lá, trabalhava pra reduzir, ou trabalhava na implementação, era muita gente desenvolvendo e tal. E a gente vai lá e fazia os insights de redução, reduzia, fazia, subia, reduzia, subia e tal, né? Cara, a gente foi olhar a curva de assinantes versus o billing, o que chega no CT, no final das contas, o que chega no custo por transação, a gente descobriu que, na verdade, o custo por transação estava diminuindo. Ou seja, ao invés de você ser o que seria uma máquina, né? Sim. Um operador, um usuário.
Então, uma coisa você está aumentando o billing, outra coisa você está diminuindo o seu CT. É isso que você está falando exatamente, a gente chama de custo por transação. Cada cliente tem um tipo de transação. Tem cliente que a transação é um Pix, tem cliente que a transação é uma conta corrente. No caso de vocês, uma transação para vocês seria um usuário na plataforma. E aí, através do Kubernetes, não só a gente ia conseguir ter uma governança muito boa, assim, que isso que é o ponto, o maior custo de uma startup não é o custo da nuvem no começo, é você conseguir ter o custo de integração, é o custo de trazer uma novidade, é o custo de você formar um profissional, o custo de você formar um profissional, assim, integrar, que é o onboard, e o de formar um profissional. E ir pra produção, né? E você pegar uma coisa e sair com o bagulho ficou doido. Sair da concepção e ir pra produção. Como que você reduz esse custo? Ele é o custo maior, efetivamente, assim. Claro, porque é energia, é um investimento maior, no final das contas tem pessoas, tem ideias. E aí, com a solução que a gente desenhou, através do Kubernetes, como boa parte dos recursos, a gente conseguia ter uma governança muito alta e uma simplicidade para ter controle, além da granularidade de custo. E aí acabou que a gente aprovou a arquitetura e foi implementar, assim. Hoje fala um pouco sobre a arquitetura aí, como é que tá dividido hoje? Estamos sem a luzinha aqui, mas fala um pouquinho hoje, como é que tá dividido você tá querendo que ele dê o segredo pra galera? De forma simples. Calma. Você quer saber os recursos? Não, grosso modo, assim, cara, como é que funciona? O que você usa? Você usa ECS para que tipo de processamento? Não, o ECS não usa mais. A gente usa... Desculpa, EKS para que tipo de processamento? O EKS para basicamente os microserviços, que todos são os vários. Microserviços hoje rodam em cima do EKS. Sim. E aí todos os microserviços que têm natureza... A gente fala assim, natureza tem alto grau, assim, tem muita complexidade. Geralmente ele vai conversar com um banco relacional ou um banco não relacional que você espera mais coisa dele, então o microserviço vai crescer de tamanho, assim, né? Não é um monolito, mas geralmente os aqui eles são parte dos monolitos ou os próprios monolitos que a gente tem. E aí eles vão ficar lá, basicamente, eles vão sentar lá e a gente consegue fazer replicação deles, isso é um dos nossos interesses, por tipo de cliente. Então eu consigo fazer, não só dos ambientes, a gente usa o Carpenter para isso, vocês conhecem. O Carpenter. Ele é bem legal ele simplifica o processo de... Eu falo para cliente hoje, cliente não tem Carpenter, tá... O Carpenter sem Carpenter hoje não faz o menor sentido. Exato. Realmente. Cenário hoje. O Marcão ficou feliz, né? Quando ele descobriu que o Nubank tá tentando migrar para Spot. Mas é uma parada que é difícil de fazer, tá? Pra até organizar tudo e tal, tamanho. Você acha que é difícil? Eu fico em dúvida, porque eu nunca sei se é ou se não. Eu não conheço ninguém que trabalha. É por isso que ele gosta, porque vai precisar dele. Esse é o meu principal motivo. Eu gosto porque diminui o billing, cara. Se diminui, eu tenho mais margem. Eu tenho mais margem no serviço que no billing. Eu faço billing, tenho uma margem de billing naturalmente, mas, cara, é nada. Mas no serviço é onde a gente ganha. Agora, se sobra dinheiro pra você, cara, eu sou seu parceiro, você vai investir em mim, cara. Exato. Com certeza. Eu prefiro muito mais ter um contrato contigo pra sustentar 1.000, 10 mil clientes seus do que 100 clientes seus, né? Aí o conceito, o EKS pra gente, ele é um dos principais gerenciadores da nuvem, né? Assim, então, ele cria pipelines de ponta a ponta para qualquer tipo de perfil de processamento. Então, seja a gente vai espinar Spot, a gente pode controlar GPU, tem uma série de tipos de natureza de workload que a gente vai ter que vão depender de alguns recursos que é mais fácil de gerenciar no Carpenter, que ele vai gerenciar através dos artefatos. A gente usa GitOps lá dentro, com Argo CD. A maioria é open source, eu gosto muito de ferramenta open source, e através do GitOps a gente controla da instalação do microserviço, às vezes a criação dos recursos de gerenciamento de estados dele, o que é incomum, porque a gente gosta de utilizar a AWS para banco de dados em geral, para guardar dados, mas... Quando gerenciado, você diz, né? Eu gosto muito. Para banco de dados RDS. Isso, DynamoDB, os bancos NoSQL, se a gente fosse usar outras coisas, que inclusive uns detalhes que eu não gosto de usar muita coisa, eu gosto de usar pouca coisa, mas enfim, aí ele espina desde instalar minha infra no Argo CD, lendo ali o tempo inteiro, né, que é o GitOps, vocês conhecem esse modelo? Conhece, com certeza. Sim. Isso. Então, eu mudo o artefato, ele já atualiza o Helm lá para mim, e ele já vai, e se eu precisar, ele já espina com external DNS direto na Cloudflare para mim, que eu prefiro usar Cloudflare para expor os domínios. Todo mundo tem defeito, brincadeira, né? Cloudflare funciona muito bem, a solução funciona muito bem. Assim, eu queria saber outra, se fosse gerenciado na AWS, podia dar sugestão, isso é legal. A gente tem, cara, 100% dos nossos clientes tem, porque também dá para automatizar tudo, a gente tem ido com Route 53 com CloudFront, né? Que é a CDN o CloudFront, eu vi que o custo é que eu pago nada, né, pro Cloudflare, eu pago nada. Você vai pagar um pouco mais que nada. Na verdade, não, você não vai pagar, talvez você pague nada, cara, porque o CloudFront, ele tem uma característica, cara. O maior custo do CloudFront é o Data Transfer. O Data Transfer do CloudFront é mais barato que o Data Transfer
tradicional, para EC2. Então, sei lá, vocês usam São Paulo ou outra região? O SIST-2. Vocês estão em North Virginia. O SIST-2 é Ohio. Em Ohio, o custo de data transfer out é 11 centavos. O custo de data transfer out do CloudFront é 9. Ah, legal. Então, na verdade, você vai diminuir o seu custo de data transfer out. É o que normalmente a galera, quando compara com Cloudflare, tudo bem, Cloudflare, especificamente sobre o modelo que você não está pagando, mas aí vai depender das features e do volume que você vai usar. Isso. Mas, por exemplo, se você tem... se você vai lá e olha assim, o CloudFront é 9 centavos. Uhum. E aí você olha na Cloudflare e fala assim, puta, na Cloudflare, sei lá, dentro do teu modelo de volume e tal, é 7 centavos. Uhum. Mas você não está considerando que, na verdade, o seu custo de data, você tem que somar o seu custo de data transfer nos dois casos, nas duas pontas, nas duas A Cloudflare soluções. foi uma opção imediata por conta da arquitetura. Funciona Exatamente. muito bem, é uma puta solução. E aí a gente, através do Externo D7, já espina ali, a gente pode gerenciar quantos domínios a gente quiser, né? Assim, porque é uma interface comum para essa finalidade, né? Para proteger, por exemplo, DOS, essas coisas, se você quiser ter um pouco de governança dos seus domínios e também de ter segurança de que você está num serviço robusto, ele é uma assertiva imediata e foi a de escolha, assim. Essa é uma escolha que foi tomada há 3 anos e meio atrás. A gente tem muito cliente que usa Cloudflare, é uma baita solução, é o lance do Team AWS. A gente já tinha AWS, conhece mais a AWS aqui. Mas em geral, quando a gente tem visto, a gente consegue, de repente, alinhar. Eu até conversei, lembra? Dia a dia. Me orça CloudFront, eu mando um ticket, eu falei, orça pra mim, vai, me mostra aí o que é, como que escala, como que eu adequo ao meu modelo. A vantagem maior é que você fica dentro de uma... Eu saí do os mesmos SDKs. Eu saí do Firebase, que veio lá no começo, a última coisa que eu fui mexer, depois de todas as mudanças, eu falei, vou sair. Aí o que eu fiz? Eu tenho um spinador de Lambda conectado com DynamoDB que gerencia o Cognito. Então, hoje em dia eu consigo ter um custo ridiculamente baixo para várias Lambdas, incluindo para serviços que eu controlo ali de, por exemplo, o meu KDS, que ele é um disparador de pedidos, né? E esse disparador, ele funciona na orientação a eventos. Então eu faço através de Lambda e DynamoDB. Tudo. Eu não uso nenhuma fila, nada, que seria mais ou menos arquitetura semelhante, né? E aí eu uso esses caras, né? Usando um código inteiro em TypeScript, que ele gera, inclusive, a infraestrutura organizada ali e API Gator. Não, isso aí... vamos montar uma concorrência. Isso aí, vai, segredo, vai lá, quero ver o cara mudar. A NDJS diz que não existe algoritmo de compressão para experiência. Não, o segredo é assim, você quer dev... 22 dias que alguém vai... Você quer dev... o segredo é esse aqui, ó, você quer dev, sabe TypeScript, você pode sair aprendendo DevOps na Smart Pack sem atrito nenhum. DevOps aula 0.0, você só precisa do seu runtime, esse é o segredo, traz todo mundo pra mim. Isso que legal, então quer dizer, você usa um pouquinho de serverless na ponta, você usa um pouco de Cloud Native em cima de Kubernetes, sua CDN e seu DNS ainda estão lá na Cloud, estão na Cloudflare e tá funcionando bem. Não, então, os DNS, assim, no caso, a gente deixa na Cloudflare, mas esse que é o ponto legal. Eu consigo espinar recurso na AWS através do Kubernetes no geral, e espinar também, assim, fazer o lançamento do gerenciamento do domínio, que aí conecta já com o meu, eu uso single load balancer, para uma coisa que eu não vou botar um monte de load balancer, precisa, não sei se precisa, se algum dia vai precisar, me conta, eu já boto logo, mas enquanto não precisa, eu não vou pagar $50 mais. eu vou medindo custos, assim, por exemplo, todos... Tudo... Você percorre, tem um algoritmo para você calcular, uma lógica para calcular isso, começa a percorrer muita regra, aí não vale a pena, porque você tem um custo por transação de regra. Baixíssimo, eu uso mesh, então uso Istio dentro do... Você faz a regra do lado de cá, então, eu uso Istio. É melhor usar menos, Aí ele pergunta, você vai ativar o proxy? Eu falo, cara, então, eu tenho um proxy, eu uso o Envoy proxy. Eu não preciso de ativar outro proxy se eu já tenho o proxy. Claro. Aí o que eu posso fazer? Aumentar a quantidade de réplicas, e aí a gente prefere utilizar máquinas pequenas e spot, só tem uma provisionada, antigamente no início a gente jogou 3, e aí vai e provisiona várias spots, deixa o negócio bem horizontal, com bastante redundância no serviço que a gente precisa. Muito legal, cara. E ele dá conta ali de... animal, cara, legal, parabéns. Cara, foi uma das segundas coisas que eu disse pro Marcos, pro Daniel, que, cara, eles são uma das poucas empresas que, tipo, eu vejo que não usam muitos recursos e fazem muita coisa. Tipo assim, é bizarro, tipo assim, a gente troca ideia às vezes de 1 hora, 2 horas, que liga pra você, cara,
me tira uma dúvida, a gente fica 2 horas. Aí começa a falar... Você vê que o papo aqui... Você que não é de tech, cara, falando de negócio, chegou nós entramos na parte tech. É isso aí. É a hora que o pessoal vai Papo dormir. nerd Assim. agora, papo nerd. Papo nerd. Total, e tipo assim, cara, ele falou assim, cara, Lucas, mas e se eu precisar isso aqui, fazer streaming de dados, eu quero botar IA? Aí falou, cara, IA, o que você quer usar? Cara, open source. Aí eu falo assim, cara, open source pra IA é um pouco difícil, aí vai. Então, tipo assim, diversas coisas que a gente fala, que a gente troca um papo, boa parte ele já tem uma base tem outro nível, né? pra usar algum serviço que ele já tem. Então, tipo assim, talvez é um pouco mais a gente trazer ideias de novos serviços, que também é um ponto que a gente fala, cara, igual, esses dias a gente tá falando tem outro caso de outro cliente aqui que usa dessa forma, talvez exatamente, funcione mas, pra você, cara, tá? tem um serviço que talvez cumpra, cara, aí, Daniel, cara, me orça, então. Aí amanhã Me ele manja mais que você de serviço, né? Essa é uma coisa que a gente Espero fala. isso. Essa é uma coisa que a gente fala. Os clientes usam muito a gente aqui da rede, cara. Quando falta conhecimento, falta braço. Às vezes o que Exato. falta não é conhecimento. Às vezes, sei lá, o Daniel... Não, braço, vocês são excelentes. Os tickets que eu preciso atualizou o cluster. Meu Deus, atualiza tudo pra mim. Então, às vezes falta... Foi o que eu falei com o Marcos. Os caras estão se pagando, fica tranquilo. Às vezes falta braço. Dá mais pelo trabalho amor pra de eles. Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Às vezes falta braço, falta conhecimento e tal, Uhum. mas E tem um ponto também, cara, que depois de um tempo de experiência você descobre. Não tem arquitetura certa, arquitetura errada. Não tem bala de arquitetura- prata. Tem mais Tem próximo do bala de ideal, prata. né? Tem mais próximo do ideal, por Tem que exemplo. funciona, né, Flávio? Eu posso falar um negócio? Eu tenho uma sorte do caralho, vamos colocar assim. Porque desde o início a gente não errou nenhuma stack, Não teve nada. rollback. Não teve nada de... Foi a evolução que a gente foi fazendo, mas igual, no Flutter foi assertiva, na parte de back com TypeScript foi assertiva, na parte da AWS foi assertiva, na parte da Aurora foi assertiva, no Cloud Native Kubernetes agora. foi... O Cognito, por exemplo, Foi sempre que a gente sucesso introduz, total. a maior preocupação, e eu não acho que eu sou técnico especialista em nada, nem tenho essa pretensão, ajudo os business a surgirem em tecnologia, mas a maior preocupação é introduzir um elemento novo que gere um valor tangível para o negócio, sabe? E isso, por exemplo, quando a gente Que introduz não o seja um Cognito... problema novo, né? Que não seja um problema novo. Isso, eu não quero Só um um problema assunto novo. novo, né? Assim, vamos falar de um negócio que você tá pagando a mais. Não, peraí. O que a gente tá trazendo de novo? E aí, por exemplo, a introdução do Cognito, você sempre, no desenho da história, era introduzir os elementos de tecnologia. O Kubernetes era quando a gente queria fazer white label. E o que é white label? É um cara totalmente isolado que eu quero conseguir olhar para ele como uma coisa independente. E tem como fazer isso no Kubernetes? No AWS? Tem como. Mas se eu vou me especializar numa stack, por que não me especializar em open source? Eu que sou tão apaixonado. Eu sou colaborador open source, eu gosto muito da comunidade. Às vezes todo o seu time, que provavelmente a galera que você formou, a galera que em geral vem das federais. Isso, Isso conta dentro do... Muito. Conta Cultura, dentro do é o que eu contexto. falo, sempre Isso cultura. conta dentro do contexto, entendeu? Isso. Aí você pega uma empresa que é composta por 70% de ex-AWS. Cara, que É outro perfil. É outro mundo. Eu converso muito com o dev. Dev tá acostumado com GitHub, tá acostumado com comunidade. E aí, por exemplo, como que eu trago, então, o diálogo? Se o pessoal gosta de YAML, beleza. Os documentos de AWS são excelentes. Você se acostuma com a documentação. E são documentações boas. Mas definitivamente, uma comunidade viva das open source, geralmente a curva de aprendizado é muito menor. Por exemplo, eu uso CDK, que eu não sei se você sabe o que é, CDK isso. É CDK que fala? Sim, CDK. Que é em TypeScript. Que é pra você, pode ser em TypeScript, É isso, pode ser em runtime. Que na verdade é a forma de você fazer a infraestrutura como código direto na sua linguagem Mas de a programação. curva de aprendizado disso, e o próprio SS em si, as suas particularidades de spin, elas não têm essa coisa. A AWS ela tem uma coisa dela ser um pouco mais... É difícil de digerir, sobretudo para o novo dev, que é o caso de startup. A gente faz muita formação profissional. Desde o começo, a principal ênfase é essa. Eu consigo pagar pouco e mudar a vida do cara? Consigo. E se eu mudar, ele vai ou trabalhar para outro cara e ganhar o muito, que agora ele merece, ou ele vai continuar com a gente vai tentar adequar aqui, divide um percentual, faz alguma coisa. Mas a gente entender, então, na vida das pessoas, na vida de quem está entrando, são vidas, são pessoas, são cultura, dividem uma visão de mundo, e na vida do business. Por exemplo, o Cognito, ele entra para resolver o nosso problema de gerenciamento de sessões, que ele tem tecnologias específicas e que esse é o grande momento em que eu saí do Firebase, não aguentava mais sair para fazer autorização, meu servidor de autenticação tem que estar dentro. Aí a gente montou um pacote
que demorou um pouquinho mais por conta do pacote, mas resolve um grande problema. Na hora que eu dei o play no Cognito, era palma, felicidade, assim, a gente usando a Stripe, inclusive, para ser um dos artefatos. E Firebase que é uma baita solução, que resolve um montão de problemas, até às vezes muito mais problemas do que você precisa. Isso. Mas é o lance da complexidade. Mas, pô, eu usava só para usando... Alpha no nosso contexto. Por exemplo, cara, sei lá, vamos supor, se você já tá usando CDK, puta, cara, você já tá usando CDK aqui, bicho, você vai ter que usar, seja lá qual for a lógica que Google usa lá do outro lado para poder fazer, então, cara, são... na verdade, eu só queria sair para não ficar saindo da nuvem no servidor de autenticação. Isso, é a mesma coisa que você tentar o servidor fazer de autenticação tem que estar na mesma rede. E botar uma pecinha que é do outro do engenheiro de madeira. Eu não teria... Isso foi uma conversa. O engenheiro monte sacado. Eu uso Kubernetes, é Google. Eu uso Flutter, é Google. Eu pensei em usar GCP por um tempo, que tem muita ajuda, mas o time de financeiro do Brasil absorve Kubernetes, absorve AWS muito melhor. Claro. Então, se a gente tá falando pelo Itaú, o cara não vai nem saber do que você tá falando. Na época que a gente toma a decisão, a gente tá assim, há 2 dias, a gente tá 2 meses de ser comprado por um adquirente virar exclusivo. A gente achava que esse era o caminho. Inclusive, vocês mencionaram isso agora. Então, se a gente está falando com um time, pessoas do universo financeiro do Brasil, a gente está falando com gente que escuta a AWS e gosta. Então, eu não vou falar GCP, não vou falar Firebase. E aí, eu só precisava que o meu servidor de autenticação não tivesse em outra nuvem separada, né? Que isso aí não dá. Eu preciso que ele esteja na mesma nuvem. Ou eu mudo tudo pro GCP, ou a gente traz Firebase para cá. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito para cliente. Eu falei numa reunião essa sexta-feira da semana passada. Eu falei numa reunião eu tava com um cliente. Mesma rede. E o quê? Não, o servidor de autenticação tá na mesma rede. Não. O contrário, foi... eu quero uma solução que a qualquer momento eu possa sair e para cada solução nova a gente vai discutir qual vai ser a nuvem. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma parada. Cara, usa tudo Azure, bicho. Mas escolhe uma pra ser bom. Eu comecei com Azure, escolhe uma pra ser bom. Quando você for bom, sua arquitetura tá Cloud Native, você tá preparado para ter duas. Aí, quando você for bom em uma, se não, cara, você não vai saber controlar custo nenhuma nem outra. Isso, você não vai saber, cara, sei lá, automatizar nenhuma nem outra. Você vai ser o pato, né? Vai ser um pouquinho de cada um. Então é o que eu sempre digo. Cara. Eu achava que a gente ia pra escolher de tão boa. Eu gostava da Azure no começo. A gente até brigou muito lá no início, né? Falei que a Azure não para de cair, mas é boa, brincadeira. A guerra com ele foi sempre porque ele tinha um conhecimento da Azure que já era de antigo, né? Né, Marco? Faculdade, era de .NET. Eu falei, programador C Sharp, fiz o banco falei assim, ninguém é perfeito, né? Tava bom até agora. Esquece o .NET da sua vida. Todo mundo tem um passado escuro, um passado escuro. Microsoft faz coisa boa, tem coisa boa. Mouse, teclado, são bons não, cara. .NET tá top, tá, galera? Assim, podem continuar programando em .NET. Putz, que runtime maneiro, tá? Tô brincando, inclusive. Tô brincando. Inclusive, cara... Quem gosta pode usar. O próprio Office 365, que eu fui voto vencido de Office 365 hoje. O que eu falo é só o seguinte, se você pegar um RP feito em Flutter ou feito em React e pegar qualquer outro, você pegar .NET, Python, caralho que a galera faz, você só de bater o olho você vai ver. É a mesma coisa de você estar no Windows 98 XP e tá no novo. E tá no Mac. Eu não tenho esse favoritismo. A próxima live vai ser. Tem o Windows e a própria live vai ser soluções Microsoft contra não Microsoft. Não, o cara me vem com a telinha daquela cinza, tela azul. Aí fala: não, mas meu RP me atende. Aquele que você olha o negócio e fala assim, Laravel. Eu olho assim, eu falo, caralho. Eu não tenho favoritismo até você falar que você quer programar em PHP, aí o negócio muda comigo. Por falar nisso, conheço gente muito boa que faz a solução Interoc e Tapei ali, ó, meu amigo Felipe, cara, muito bom a solução deles, eles usam React no caso pra deixar bonito, mas no PHP resolve muita coisa, assim, o runtime é aquele que o time absorve melhor, sabe? Que você consegue manter as boas práticas, porque é o que eu sempre falo, todas as minhas arquiteturas vão ser muito parecidas, tem que ser tudo muito claro, tudo muito simples, tudo muito rápido, assim, arquivos pequenos, porque ninguém consegue ler coisas gigantes. Então, assim, se você tem um runtime que tá te atrasando, você... não sei se trancar o runtime, tem que trocar o arquiteto, talvez, mas o runtime não quer dizer nada. A gente faz, inclusive, containerização, é porque a gente é agnóstico, né? A gente chama plataforma agnóstica, é um nome bonito aí pra dizer que a gente não depende de linguagem nenhuma.
mas é a arquitetura, assim, que você tem que seguir os padrões, conseguir se comunicar. Já existe boa prática pra isso, não precisa reinventar a roda. Cara, estudar boa prática, seguir. É difícil o runtime para resolver coisa que o outro não resolve. Assim, o Python tá entrando para data, é a única hora que eu tô trocando, né? Botando um novo runtime. Porque, de fato, a comunidade para data do Python é extremamente Mas isso conta, desenvolvida. e não é sobre ser melhor ou ser pior, é sobre resolver melhor aquele problema naquele momento, né? Cara, talvez há 10 anos atrás um problema seria melhor resolvido com Java. Hoje o mesmo problema pode ser melhor resolvido ou fosse com PHP. Hoje pode ser o mesmo problema ser resolvido com Python, porque mudou, porque a comunidade mudou, porque tem mais gente desenvolvendo, e a questão é conseguir... Porque o conhecimento do teu time é maior, né? Eu acho que é conseguir pegar o tesão do cara que vai fazer, sabe? Ele fala assim, pô, mano, isso aqui é uma mágica, isso aqui é lindo. E aí você monta uma arquitetura padrão, o cara consegue seguir, ele gosta de mexer nos artefatos. Eu acredito, né? Eu acredito. Isso. Por exemplo, o Flutter é isso pra nós. A gente usa Flutter na web, que eu acho um estapafúrdio, mas de qualquer maneira ele tá funcionando, sabe? A gente tá resolvendo todos os problemas através do Flutter Web, que não é tão maduro. Assim, seria legal se a gente tivesse... Aí, por exemplo, nosso site não é Flutter, usa React, pra ficar bonitinho e tal. E dá pra selecionar facilitar, o texto. fica bonitinho, né? Não, pra ficar bonito. Que o Flutter Web é uma coisa complicada, né? Pela própria forma como ele existe, assim. O Flutter, ele é uma tintinha que eu falo, né? Uma tintinha na tela. E o Web é HTML, né? Você até consegue ali, eu tenho um dev que tá fazendo um POC de transpilar ali pro HTML, ver como é que fica, mas não é a mesma coisa. Então, mas por outro lado, a gente tem um time de Flutter, o pessoal é muito bom, eles estão resolvendo o domínio, então eles vão fazer o mesmo código, assim, tá. Você E tem uma eles resolvem o problema. A mesma estrutura que Isso. tá lá. Aí eu quero fazer um aplicativo igual. A gente tinha um menu que tava na web. Uhum. Aí eu quero fazer o lançamento de um negócio que eu vou usar exatamente a mesma coisa do menu. Isso. É 15 minutos, eu pego ele... A ambição é assim, o Marcão ele pode dar pitaco no código porque ele conhece. De tão específico, de tão similar que o Marcão vai lá e mexe no código. Ele programa. Ele é o stakeholder e fala, cara, isso aqui, ó, é porque a sua gestão de estado tá errada. Ele programa, entendeu? Quer dizer que você é desenvolvedor. Cara, eu sabia que você tinha um desvio de caráter em algum lugar. Marcão programa. A gente consegue fazer esse handoff até do código, porque o pessoal é bom na Mas mesma não coisa. tem como você ser um product manager bom e fazer um produto legal se você não entender de código. Porque vai ter coisas que você acha que você tem como fazer e não tem. Vai ter coisas que vai ser um tempo fodido e que você acha que poderia ser rápido. E a mesma coisa o inverso. Vai ter coisas que você acha que é impossível e que seria fácil. Sim. Então, tipo, quando a gente une, no caso, o problema com alguém que entende o mínimo possível ali para dar pitaco, pelo menos. Que eu sou o pitaqueiro. Para ligar as peças também, né, Marcão? Para ligar as peças, assim. Você não consegue falar com o time de desenvolvimento se você não tiver uma noção básica. Inclusive, eu tenho dito, cara, que... E aí faz a parte do suporte junto aí? Eu tenho dito que, cara... Sente o feedback, né? Cara, uma linguagem de programação, você ter noção de lógica de programação, hoje já é como falar inglês, bicho. Pré-requisito. Não tem jeito, cara. Pra quem mexe com tecnologia... Nem só tecnologia, viu, cara? Tudo bem, agora com o advento de GenAI, geração de código e low code ou no code, acho que talvez isso mude, talvez minha opinião mude no futuro. Mas, cara, a menina eu não acho. do nosso... Eu acho que nenhuma das duas não tem como resolver. Porque quando você coloca em produção, que o bagulho fica doido. Não, mas diminui na minha lógica. Deixa eu explicar a minha lógica. A minha lógica é que, cara, a menina do DHO, do nosso RH aqui, cara, ela tem que aprender, cara. Ela tem que saber, porque aquilo vai facilitar ela até automatizar o dia a dia dela, as coisas dela e tal. Com o advento de low code, no code e de GenAI, cara, talvez ela não precise codar. Mas ter noção de lógica de programação tem que ter, cara. Vou falar uma coisa, que eu tenho uma visão muito clara sobre isso. A primeira grande... Eu gosto de falar algumas coisas pro dev. O dev experiente sempre fala para ele assim, cara, vamos melhorar o seu código. E fiel está errado. Começa por aqui. Você não faz e fiel, você vai começar a programar melhor. E a outra assertiva do outro lado é assim, não tem outro I/O bound tão eficiente hoje. O Elon Musk está querendo resolver, né? Ou seja, a relação de input e output que não seja o texto escrito. Então, se você tem que escrever para IA, para ela transformar em código, e você produzir um feedback loop com ela, não é tão rápido quanto você mesmo escrever. Então, a dinâmica cultural, o movimento cultural é de que programar é a forma mais eficiente de definir
de definir os fluxos. Então, conseguir dar essa coisa de empoderamento das camadas que geram artefatos, né? No final das contas, a gente é um monte de arquivo. E aí, se você tem um lugar que você consegue ter essa coragem, né? Tipo assim, o Jupyter Notebook, ele fez uma coisa muito linda, que é trazer uma coisa que parece um notebook, né? Parece um Notion da vida, e você vai lá e coloca código. Então, assim, você tem essa coragem de usar o código, é o primeiro grande passo. E para isso precisa de uma arquitetura. Hoje em dia a gente tem muitos emaranhados que são assustadores. Então, tirar esse medo da camada do código e entender que ele é só um texto que você escreve, mais pro inglês, e que vai resolver um grande problema, sabe? E aí, tipo, todo o código tem que parecer com um texto que você lê da esquerda para direita e de cima para baixo. Se você conseguir fazer isso... Discussão complexa e filosófica. Acho que dá umas 5, 6 horas pra gente fazer a introdução dessa sua discussão, que é muito filosófica. Inclusive, eu traria o cabelo aqui. O cabelo é da Oit, não sei se é a Oit que faz o FaceTech. Cara, ele veio já aqui? Não, aqui não. A gente já colaborou em outros lugares e tal. Mas ele, cara, é um dos donos do Vivo Linux, um dos caras que criou o Vivo Linux lá atrás e tal. Mas Vivo Linux? Vivo Linux. Vivo Linux, não é da sua época. Vocês eram novinhos. Eu conheço o Linux. É uma distribution? Não. Vivo Linux é um portal, o primeiro portal brasileiro, entendi, que tinha fóruns de discussão e debate. É uma comunidade legal, que tinha, até hoje, acho que deve ter lá ainda arquivado em algum lugar, que a galera se ajudava e perguntava antes de tipo Stack Overflow. Tipo o Stack Overflow, só que é brasileiro, chama Viva o Linux. E o Suzy, né, Flávio? Então. E ele é super. Ele é colaborador da Intel. Ele teve. O cabelo teve código dele que foi pra Marte, cara. Então, assim, legal. O cara é das antigas Programa mesmo. em C, com certeza. Sim. E aí, eles são clientes nossos, inclusive. A Oit tem um sistema de reconhecimento facial, eles têm uma base de faces gigantesca. Eles fazem reconhecimento facial desde o começo dos anos 2000, assim. Maneiro. E ele defende exatamente isso. Ele fala assim, cara, o desperdício de energia, de tudo isso, quando você fica indo e voltando, cara, traz uma baita complexidade que não vai ser sustentável com todo esse gasto energético, esse gasto de tudo, no final das contas. Não é nem filosófico. A IA, ela é basicamente um código, então você vai ter que falar com ela sabendo pensar. Se você não aprende, o código ele te ensina a pensar. Se você não aprender a pensar, você não vai conseguir gerar um prompt eficiente. Então, assim, você pode querer aprender conversando com o chat, que alucina de 10 em 10 prompts. Ou você pode, sair da cadeira, se movimentar um pouco e entender que não é tão difícil assim escrever um arquivo de texto. Você faz isso o tempo todo. Essa é a provocação. Falou, trabalho com gente inteligente, todo mundo programa. Te entendo e concordo. Mas ele tá defendendo a espécie dele. Mas, cara, acho que isso dá um papo legal, cara. Isso dá um papo legal pra gente fazer um bate-papo só sobre isso e trazer pessoas antagônicas mesmo ali para poder defender a maior. Mas eu digo, numa startup de tecnologia, né? Essa que é a questão. A gente é uma startup que faz código. Eu não defendo espécie, não. Você pode usar low code, fazer uma startup, se der certo, eu tô feliz da vida. Eu quis dizer o espécie, mas tu falando o team dev. Eu não digo que vai manter, mas eu acho que essa coisa de você tá numa startup, por exemplo, o Marcão tá lá, o negócio sai em Flutter, assim. Quer ele queira usar o Gemini ou não, sai em Flutter. E aí, se ele entender que ele consegue, isso aí é disso que eu tava falando, assim, no contexto, de maneira contextualizada, para quem faz código como subproduto, é legal, mas, assim, que empresas surjam... Você tá na camada baixa, ficou claro, que empresas surjam em AI, eu acho o máximo também. Mas a minha ótica quer dizer o seguinte, sei lá, a menina do DHO, talvez ela tenha a vida facilitada um pouquinho com gerador de código para ela, ou com gerador de soluções de código para ela, né? Mas, cara, vamos voltar à discussão aqui. Isso aí é legal. Vamos voltar à discussão aqui, que a discussão é legal. Turma, a gente já tá aqui um tempão falando, eu falaria mais umas 30 horas com vocês. Aprendi um monte aqui. Com certeza, quando a gente tiver alguma necessidade no restaurante agora, eu vou começar a reparar em tudo. A alimentação, cara, eu vou pedir para falar com vocês na mesma hora. Cara, obrigado demais, parabéns pelo sucesso. Não só pelo sucesso, tá? Parabéns pelo brilho no olho de vocês, assim. É muito legal ver como vocês são orgulhosos do produto que vocês construíram, do negócio que vocês construíram. E eu tenho certeza que vocês sabem que vocês têm um gigante estágio para seguir ainda, como é aqui no caso da rede. Nós estamos aqui há 12 anos batendo lata e a gente sabe que a gente está distante de onde a gente quer chegar, né? Mas, pô, muito legal, assim, super inspirador ver o que vocês estão fazendo, tudo mais. E, pô, conta com a gente, não só com a gente, mas com a retaguarda da AWS, cara, pra gente poder levar o negócio de vocês pra frente, pra gente poder, não sei, integrar mais,
vender no marketplace, talvez. Vamos pensar juntos aí depois várias outras ideias. Eu achei legal que a da rede tem uma história parecida com a nossa, que começa ali na coisa do hardware e vai para a AWS. Eu vi um pouquinho a oportunidade de ver que vocês começam também no empírico, que ele falou, né? Então, é muito maneiro dividir. Eu senti isso quando eu conversei com o Fábio, que apresentou pra gente. Falei, Marcão, a gente é muito... O pessoal capixaba não é muito simpático, e a gente é muito de ser difícil, assim. A gente só aceita a gente que é boa, que transmite uma energia que bate com a gente. E aí eu falei, o Marcão, eu não gosto de usar a palavra que eu não sei se eu posso falar. Eu posso falar a palavra? Depois corta. Entendi. Marcão fala que todo mundo é cu de apito. Ele fala assim, eu tenho todo. Não, isso aí é cu de apito. Aí eu falo, cara, Marcão, esses caras não são cu de apito. Os caras da rede são bons. O Fábio tá me passando uma energia, eu tô sentindo que esse pessoal tem coisa aí. E eu sempre fico pelo lado de ler as comunidades, de entender assim, essa comunidade é boa, essa é ruim, tem que fazer esse processo de segregação. E você pega a coisa de saber, entender qual cultura que tá vindo na ponta que tá falando com você. Então eu conversei só com o Fábio, que tem bastante experiência no time, eu falei, cara, tá muito legal isso aí, isso aqui tá muito interessante, tem mistério, eu gosto de falar isso, tem mistério. Legal. Obrigado pela oportunidade, e foi top. A nossa jornada tá começando ainda. Uhum. É o que eu sempre digo, cara, o que nos difere, não a gente ser muito melhor do que os outros, do que todos, na verdade. Tem vários parceiros bons aí, inclusive o ecossistema de parceiros da AWS é um ecossistema muito saudável, cara. A gente tá indo agora pro Reinvent, tô indo pro Reinvent amanhã, né, que é o maior evento da AWS que acontece em Las Vegas. Tem uma turma nossa que tá lá já também. Isso é um negócio legal pra vocês irem, tá, cara? Esse ano já tá em cima, mas pro ano que vem vocês pensarem em ir, é um baita investimento. Eu fico animado por ver meus concorrentes lá e finalmente a gente se encontrar de novo, porque a última vez que a gente se encontrou foi no Partner Summit, que foi um outro evento que teve. Cara, porque a gente realmente constrói uma comunidade. E tem muitos parceiros ali que são bons. Mas o que nos difere é a forma que a gente lida com os problemas. Isso. A forma transparente e sincera que a gente lida com os problemas. Fala assim, cara, você tá precisando disso? Puta, eu não tenho, cara. Eu não tenho um Dev Flutter aqui. Puta, mas eu tenho, sei lá, cara, eu tenho um cara de React que já teve algumas experiências. Podemos colocar junto com vocês pra poder a gente ajudar a resolver o problema? Isso foi um caso hipotético, mas é isso, sabe? Cara, a gente quer mexer com Argo. Puta, cara, Argo aqui, a gente, cara, tem uma galera que já mexeu, talvez você manje mais, você tá precisando de conhecimento ou de braço. Se for braço aqui, a gente vai junto aqui, de repente a gente dá um jeito aqui comercialmente de resolver o problema. Mas a forma que a gente lida com essas coisas, aí tá o nosso grande diferencial, a cultura, né? A gente, a galera aqui é muito... transparente, né? Pautada por uma parada que eu digo desde o começo. Eu falo assim, se o cliente pede e a gente pode fazer, faça. Depois a gente resolve comercialmente. Às vezes não tava no contrato do cara, tava fora do escopo. Cara, vamos lá, faz, resolve. E a turma vem pegando essa parada, esse espírito, e talvez seja essa cultura que você percebeu aí. Mas problemas existirão, conta com a gente aí no meio do caminho. Obrigado novamente demais pela oportunidade. E a da rede, como eu disse, junto com a AWS, nós estamos numa jornada de estar mais próximo ao negócio. Entender mais do negócio. Não para replicar, vender o seu negócio pro lado de lá. Mas, cara, vocês, por exemplo, estão conectados ao retail. Cara, as experiências que você traz pra gente lá de frente de loja, de frente de caixa e tal, é uma experiência que a gente pode replicar também, apoiando outros clientes em outros aspectos, como a gente pode apoiar vocês também com as experiências que a gente tiveram. Cara, de novo, parabéns demais. Obrigado aí pela aula. Obrigado a vocês. É isso aí, muito Valeu obrigado. demais. Pela oportunidade. Eu participei aqui. MesaCast, muito feliz. Treinei aos poucos aí. Doeu. A primeira dói, cara. Depois dói é bom, depois só é bom. Depois isso é bom, né? É isso aí. Cuidado pra não gostar. Obrigado. Isso é verdade. Valeu. Valeu. Demais, cara. Valeu, prazerzão. Pessoal, saiam de casa com segurança e estudem. Beijos.